Olá, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que acompanha a programação ao vivo do SCC SBT. Estamos no ar para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, pontualmente 11 horas da manhã, mostrando a tranquilidade nesse momento no trânsito na BR-101, região de Itapema, litoral norte do estado. Nos dois sentidos, quem já está descendo ali a região do Morro do Boi ou quem está indo sentido norte do estado passando pelo túnel, não encontra congestionamento. Vamos lá com o nosso SCC mostrando agora para você, com a imagem de Itapema, vamos para Grande Oeste. Vamos dar uma olhadinha como está Chapecó. Sol aparecendo entre nuvens, 25 graus nesse outono aqui em Santa Catarina. Imagem ao vivo da maior cidade da região oeste do estado. Daqui a pouco as informações ao vivo também de Chapecó. E agora a gente dá uma olhadinha, abre a janela para mostrar como está a capital do estado nesta quarta-feira, que amanheceu com chuva, né? Aliás, segundo dia seguido de arco-íris no amanhecer aqui da Ilha da Magia, com aquela instabilidade, a circulação marítima que traz a qualquer momento do dia aquela chuva fraca, né? Tanto que na cidade nós podemos dizer que em alguns pontos cai aquela garoa, em outros pontos o sol aparecendo entre nuvens. Daqui a pouco a previsão do tempo já traz mais informações do que deveremos ter nessa tarde de quarta-feira e amanhã também. E você vai ver nessa edição do SCC Meio-Dia. Para a comunidade da área continental de Florianópolis, num confronto envolvendo os policiais militares que resultou em 3 mortes. Daqui a pouco a gente vai direto no comando do BOPE de Santa Catarina para trazer as últimas informações, porque tivemos um policial que também foi alvo de disparo desses criminosos. Esse policial foi para o hospital e daqui a pouco a gente atualiza todas as informações dessa ocorrência que foi a principal da segurança pública aqui em Santa Catarina nas últimas horas. E vamos falar também de acidente na BR-101 envolvendo um caminhoneiro e um condutor de uma moto, né? Acidente grave que aconteceu na região norte do estado. Daqui a pouco a informação ao vivo para você. E aqui na capital também tivemos um acidente com morte envolvendo uma caroneira de uma motocicleta ontem lá na 406. E a Maria Esther não está hoje aqui porque vai falar ao vivo de um projeto muito bacana, um projeto social que leva a música erudita às escolas públicas de Florianópolis. Ô Maria Esther, bom dia, o seu destaque ao vivo. Oi, Zanotto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia dessa quarta-feira. Zanotto, olha só onde é que eu tô. Vou deixar vocês darem uma espiadinha em casa. Olha só, agora ao vivo para vocês, direto da escola Professora Neuza Paula da Silveira, que fica nos Ingleses, no norte da ilha, aqui em Florianópolis. Ali vocês veem o maestro Jefferson de la Roca, ele que também é diretor da Camerata Florianópolis, e aqui a criançada, ó, todo mundo de olhos atentos, encantados com a música clássica. E muitas dessas crianças estão tendo esse contato com a música clássica pela primeira vez, Zanotto. É lindo de ver, os olhinhos delas assim chega a brilhar. Então, eu quero mostrar para vocês, a gente está acompanhando e já já eu vou voltar ao vivo para mostrar um pouquinho mais dessa música, para bater um papo também com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação para falar da importância de levar isso para as nossas crianças. É arte, é cultura, aqui na tela do SCC SBT. Zanotto, daqui a pouquinho eu tô de volta, hein? Fica com um pouquinho mais de música aí. Como é bonito, né? O som do violino. Daqui a pouco a Maria Esther vem novamente com mais informações ao vivo desse grande projeto, levando cultura, levando conhecimento, a música erudita nas escolas públicas daqui da capital. Fique com a gente, estamos no ar com essa edição de quarta-feira, dia 15 de abril do nosso SCC Meio-Dia.
Vamos atualizar as informações, os destaques da área de segurança pública aqui em Santa Catarina. Teve um homicídio que aconteceu na Serra. Nessa madrugada, uma mulher também foi encontrada morta dentro de um apartamento lá em Chapecó. O Bastos já vem na sequência atualizar para a gente esse caso, porque a polícia ainda não confirmou se trata-se de um feminicídio ou de um homicídio, onde a vítima é uma mulher. Então vamos aguardar essas informações, porque antes a Shaina traz para a gente em detalhes esse caso, Shaina. Pelo que eu vi das informações que a polícia mandou num primeiro momento, essa pessoa que foi assassinada estava na própria residência e na presença dos familiares quando foi surpreendido por esse agressor, né, Shaina? Caso que vem lá de Correia Pinto. Shaina Marcon, uma excelente quarta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Bom, esse caso ainda está cercado de muitas dúvidas, né? Mas a Polícia Civil já está na investigação, porque as forças de segurança foram mobilizadas na noite desta terça-feira lá no município de Correia Pinto, aqui na Serra Catarinense. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 11h45 da noite, os policiais foram acionados para ir até uma residência, né? Para atender um homem ferido por arma branca dentro de uma residência no bairro Nossa Senhora do Rosário. A vítima era um homem de 38 anos, estava com os familiares, então, no momento em que foi atacado com um golpe de faca na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Durante o deslocamento da guarnição, surgiu uma segunda informação. Um outro homem estava caído em via pública, também ferido por arma branca, com um ferimento de faca no tórax. No local, as testemunhas relataram que esse homem teria invadido a casa dessa primeira vítima, desse outro homem aí de 38 anos que foi socorrido e levado para o hospital. Segundo informações aí das testemunhas, ele teria invadido a casa desse homem e os dois teriam entrado em luta corporal. O invasor acabou sendo desarmado antes de fugir, aí segundo as informações das testemunhas. As imagens das câmeras de segurança que já foram colhidas aí pela Polícia Militar e pela Polícia Civil mostram então que realmente reforçam essa versão, indicam que o homem encontrado morto na rua seria justamente o autor da invasão. A principal linha de investigação aponta que ele pode ter sido ferido durante o confronto, possivelmente aí em uma situação de legítima defesa, no caso, do homem que era o dono, o proprietário ali da residência. E aí agora, então, a Polícia Civil vai continuar as investigações, a Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram, então, no local na madrugada para colher os depoimentos, para investigar ali, pegar as informações, as primeiras informações, impressões e, claro, também realizar a perícia no local onde teria acontecido o primeiro homicídio, que seria esse homem, o proprietário da residência, que foi atingido na cabeça, e também do outro, que acabou também sendo ferido por outro golpe de faca e foi encontrado morto no meio da rua, lá em Correia Pinto, Até o momento, a motivação do crime ainda é desconhecida e a investigação, então, segue em andamento. A Polícia Civil agora investiga para saber o que realmente aconteceu, se era uma briga entre os dois ou se esse homem que invadiu a casa estava tentando fazer um furto, um roubo, Então ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas foram 2 homicídios. Então, 2 homens acabaram morrendo no município de Correia Pinto na noite de terça e madrugada de quarta-feira aqui na Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Shaina, mas então, pelo que dá a entender dessa situação, e você me corrija se eu estiver errado, não tem ninguém sendo procurado pela polícia, Porque um encontrado morto na residência, o outro na rua seria o autor, Os dois ali, ele sai da cena do crime, mas não resiste aos ferimentos, Ou há essa possibilidade ainda de mais uma pessoa envolvida nessa segunda morte? Isso a polícia não tem, Isso a polícia ainda não sabe, viu, Zanotto? A polícia ainda não repassou essas informações para a gente. Ainda eles estão nessa linha de investigação que seria uma briga entre os dois, Que possivelmente um deve ter esfaqueado o outro. Mas ainda não se sabe se há uma terceira pessoa que pode ter se envolvido aí também na briga dos dois, porque eles entraram em luta corporal, segundo as testemunhas, e se pode ter alguma outra pessoa envolvida aí no homicídio desses 2 homens, Eles também não foram identificados ainda, a gente não tem a identificação deles, a polícia não repassou essa informação para a gente, mas ainda a principal linha de investigação realmente é que os dois tinham alguma desavença ou esse outro homem invadiu a casa para furtar, ainda não se sabe, para roubar, E aí, então, agora a polícia vai investigar para saber o que realmente aconteceu.
Obrigado, Shane. Ela pode voltar a qualquer momento. Com mais atualizações desse caso, então, a princípio a briga, um morre na residência e o outro é encontrado sem vida, ainda em virtude do ferimento nesse desentendimento entre eles. Obrigado, Shaina. Ô Bastos, agora o que você tem de informações para a gente desse caso? Uma jovem, né, 24, 25 anos, acho que veio de São Paulo, e ela estaria realizando um programa, né? Essa informação é quando o principal suspeito tira a vida dela e foge num primeiro momento, mas ele já foi localizado, já foi preso. Felipe Bastos, uma excelente quarta-feira, a informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Já foi preso, sim, Zanotto. Ele foi preso agora há pouco no município de Galvão. Ele estava fugindo para o estado do Paraná. E nesta prisão, quando os policiais, então, abordaram este homem, ele ainda tentou, partir para cima dos policiais que precisaram utilizar um disparo de arma de fogo, atingiram o suspeito e ele foi encaminhado para atendimento médico. A gente fala ao vivo agora, Zanotto, na frente do local onde aconteceu a morte desta mulher, uma jovem de 24 anos, por volta das 2 horas da madrugada de hoje, bem no centro de Chapecó. Para situar o telespectador, Rua Marechal Floriano Peixoto, entre Rui Barbosa e também a Avenida Nereu Ramos. É a Rua da Catedral e fica mais ou menos a 1 quadra do terminal de ônibus do transporte coletivo, viu? O suspeito, como eu falei, ele foi localizado pela Polícia Militar na cidade de Galvão, enquanto tentava fugir para o estado do Paraná. Segundo a polícia, ele estava armado e tentou reagir à abordagem, sendo atingido por disparos. Foi encaminhado para atendimento médico. A perícia, nesse momento, ela foi acionada até este local onde nós estamos aqui para fazer os casos e para também resultar na prisão em flagrante do suspeito. A vítima, ela era natural de São Paulo e foi morta com pelo menos 2 facadas no peito, dentro de uma casa. A informação que nós temos é de que aqui funciona como uma pensão e que esta mulher, esta jovem, ela estava trabalhando, ela era garota de programa aqui na cidade. A Polícia Civil ainda está investigando esse caso e ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A motivação do crime, Zanotto, ainda é investigada e até o momento não há confirmação se o caso vai ser tratado como feminicídio. Dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, até estadualizando essa questão dos feminicídios aqui no nosso estado, apontam que mais de 31 mil medidas protetivas foram solicitadas no ano passado aqui no estado e só nos 3 primeiros meses deste ano já são mais de 9 mil pedidos. Já em relação aos feminicídios, foram 52 casos registrados em 2025 e 12 somente entre janeiro e março deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. É claro que a gente vai seguir acompanhando as investigações, até mesmo para procurar saber os motivos dessa morte violenta, dessa morte brutal desta jovem de 24 anos, até mesmo a identificação dessa vítima. Qualquer novidade, eu te chamo aqui de Chapecó. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Combinado, Bastos. Obrigado pelas suas primeiras informações. Vamos dar uma olhada no Vale, como está Blumenau agora. Nesse fim de manhã de quarta-feira, você acompanhando o nosso SCC Meio Dia. Estamos mostrando o rio Itajaiaçu, ali na região da Prainha e da Beira Rio. 11 horas e 13 minutos. Deixa eu chamar a Maria novamente, que ela está acompanhando nessa quarta-feira, gente, a 30ª apresentação da 2ª edição do Programa Estadual de Formação de Plateia para Música Erudita, que está acontecendo aqui na capital. Ô, minha querida Maria Esther, vem com a gente, traga mais informações ao vivo da escola que você está e está se divertindo, né, Maria? Porque eu sei que você gosta muito desses fofinhos, dessas criancinhas, ainda mais num momento como esse, né, de contemplar todo o talento do nosso mestre, né, o maestro de la Roca. E a criançada está colaborando, Maria? Estão comportadinhos? Boa tarde, Zanotto. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. A criançada está adorando e a gente também, né? Porque é de encher os olhos, é de encher os ouvidos de muita arte, de muita cultura. Olha lá, o bacana é que ele vai explicando, contando a história dos instrumentos, explicando cada um deles de uma forma muito lúdica. Esse daí que vocês estão vendo é o maestro Jefferson de la Roca, conhecido de muitos, eu acredito, né? Ele é o diretor artístico da Camerata Florianópolis e também o responsável pela Orquestral, que traz esse projeto às escolas públicas. Então é um projeto totalmente gratuito para várias escolas de Santa Catarina, não só de Florianópolis.
E olha só, eles vão fazendo interação, eles levam as criancinhas até a frente, eles falam da etiqueta de uma orquestra, de um teatro, como é que isso acontece. Tem muitas curiosidades, sabe? É muito legal, até a forma de agradecer. Agora, isso traz muito conhecimento dessa área cultural para as crianças. É isso que eu vou conversar agora com a Valesca. A Valesca Di Franceschi, ela é gerente de gestão educacional da Secretaria Municipal de Educação. Valesca, que projeto lindo que a gente está mostrando. Já passou por 29 escolas, essa já é a 30ª. Conta um pouquinho da importância de trazer esse tipo de projeto para dentro da sala de aula. Bom dia. Bom dia. Então, Semana Municipal do Livro Infantil, nós temos essas atividades com as parcerias, né? Com os projetos parceiros. E o orquestral, ele traz para os nossos estudantes o conhecimento daqueles instrumentos que eles viam somente nos livros. Aqui eles podem conhecer a voz de cada instrumento desses de cordas e pode construir também narrativas sonoras. Neste momento, eles estão conhecendo e ampliando o conhecimento na parte da música, arte, literatura e imagem, também com a questão da sonoridade. É claro que aqui vai além, né? A gente fala muito da música, da cultura, da arte no desenvolvimento dessas crianças, mas vai além, né? A questão da disciplina, do estudo. Até antes a gente conversava e a Valesca me disse assim, Maria, a música é matemática também, né? Exatamente. Então, assim, na Rede Municipal de Educação, nós temos professores de artes, professores de música, mas esse tipo de projeto, ele fortalece aquilo que os nossos professores já trazem no curricular. E as crianças conseguem fazer com que o seu pensamento, o seu raciocínio lógico esteja diferenciado, fazendo conexões com o que eles aprenderam em fração, com o que eles aprenderam com relação a tempo, a ritmo, vocabulário, amplia a língua, né, a linguagem deles, e a gente consegue compreender assim que a arte e a música perpassa por diferentes áreas do conhecimento e fortalece aquilo que eles têm aprendido no cotidiano. Muito bem, obrigada, Valesca. Parabéns por esse projeto que acontece também aqui em Florianópolis. Olha a alegria deles, gente. Vem pra cá, vamos acompanhar um pouquinho? Vamos acompanhar esse momento, Zanotto. Vamos ver quem que vai lá na frente. Maestro, deixa eu passar aqui com licença. Maestro, qual que é essa dinâmica que você vai fazer agora com a criançada? Estamos ao vivo no SBT. Nós estamos fazendo agora, dando a oportunidade de cada um ser maestro da orquestra. Vamos ver então, como que é teu nome? Alice. Alice? Vamos ver a Alice sendo maestra ou maestro? Maestrina ao vivo aqui na tela do SCC-SBT. Vamos ver, gente, eles organizam tudo e é legal. Ô, Nereu, enquanto isso, vamos mostrando a carinha dos outros aqui atrás? Porque eles ficam, gente, com os olhinhos assim, ó, encantados. Olha lá, vamos ver a Alice? Olha lá. Que fofurinha essa Alice, Marister. Que doçura, ela comandando tudo por aí. Que leva a música clássica para dentro das escolas. Parabéns, maestro. Parabéns. Dá uma palhinha aqui pra gente. Tá emocionado com esse projeto? É muito lindo, né? É fantástico ver esse brilho nos olhos das crianças, né? De ter esse primeiro contato com a música clássica. É indescritível a emoção. Parabéns pelo projeto. E assim segue a criançada. Rapidinho, antes de finalizar, eu quero falar com o Facundo. Vem aqui comigo. O Facundo, cadê ele? Ele é um estudante, um aluno, tá aqui ele, que ele tá encantado. Facundo, me diz uma coisa, qual é o instrumento que você mais gostou? O violino. Por que o violino? Porque ele canta muito bem. Ele gosta? Você gosta do som do violino? Gosto. Você tem vontade de um dia tocar algum instrumento como esse? Não, é só de apreciar mesmo. É
É isso, gente, é formação de plateia. Pode gostar e não precisa tocar, né? Zanotto, a gente vai voltando ao vivo com você aí pro estúdio. Eu vou seguir por aqui, porque hoje no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa arte. Eu tô fazendo uma reportagem especial que vai ao ar hoje à noite. Ô Maria, peraí, me conta um pouco mais. Aí você está fazendo a reportagem especial para o Tá Na Hora. Mas agora, dona Maria Esther, são 11 horas e 19 minutos. Podemos te esperar ainda para essa edição do nosso SCC Meio-Dia? Ô Maria, você volta ainda, querida? Cadê a Maria? Zanotto, eu não tô conseguindo te ouvir direito aqui, porque tá bastante barulho. Zanotto, se você quiser repetir a pergunta? Eu quero saber se você volta aqui para o estúdio, dona Maria Esther. Eu vou voltar. A minha reportagem já tá feita, Zanotto. Eu vou correr para o estúdio para terminar o SCC Meio-Dia junto com você. Ah, então tá combinado. Estamos te aguardando. Vem tranquila, querida. Daqui a pouco a Maria aqui no estúdio com a gente e também logo mais o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, a reportagem completa que a Maria está lá com o Nereu produzindo nesse momento. Vamos com mais informação ao vivo, que é prioridade para a reportagem aqui no SCC Meio-Dia. A Érica está chamando agora, ela vai falar das ocorrências policiais das últimas horas. Daqui a pouco ela tem entrevista ao vivo no BOP, nós estamos esperando a chegada do comandante, mas antes ela fala de um trabalho da Polícia Federal, que interceptou uma pessoa que estava vendendo cédulas falsas de R$1. E tudo garopa, né? Tudo cédula de R$100, né, Érica? Uma excelente quarta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Gardá. Oi, Zanotto, bom dia para ti e para todos os nossos amigos de casa. É isso, a gente começa falando dessa operação que partiu da Polícia Federal e encontrou, então, um jovem de 20 anos que estava recebendo 5 cédulas de R$100. Essas cédulas eram falsas, lembrando que esse é um crime. A Polícia Federal conseguiu chegar até ele através de uma investigação, né? E essa entrega foi feita através dos Correios. Então, a gente vai seguir acompanhando até para entender os próximos desdobramentos. E a gente aproveita também para falar de uma operação que partiu da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, que buscava terminar com a atuação de um grupo criminoso que cometia fraudes imobiliárias na praia de Jurerê Internacional. Para a gente entender, então, como é que eles agiam. Essas investigações revelou que eles negociaram ilegalmente 5 terrenos, totalizando aí um prejuízo superior a R$12 milhões. Eles tinham 2 táticas básicas. A primeira delas era conseguir acessos e assinaturas eletrônicas através do site do governo federal e também agir a partir da falsificação de documentos. Esse esquema foi descoberto através de uma longa investigação por parte da Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Eles chegaram até os responsáveis por esse grupo criminoso. Tem criminosos de Boa Vista, também de Fortaleza, Manaus, Goiânia. Então, era um grupo que agia aqui no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados aqui do Brasil. Certamente uma operação que teve aí como foco um grande grupo criminoso que fazia, então, esses crimes, especialmente ali na praia de Jurerê Internacional. Um trabalho que a gente vai seguir acompanhando e logo mais eu, cinegrafista Erionto, vamos voltar porque a gente tem uma entrevista com o comandante do BOP para falar sobre toda a situação do tiroteio que aconteceu, então, na Via Expressa ontem à noite. Bem, então, Érica está só aguardando a chegada do comandante do BOP. Agora eu me lembrei do seguinte, Érica, que a gente esteve nessa semana, eu acompanhei junto com o Ari o trabalho que foi feito das Forças de Segurança Pública da Prefeitura de uma área invadida lá no sul da ilha e que tinha ação dos chamados grileiros, né? Pessoas vendendo lotes, né, em uma área que não poderia ser comercializada, famílias comprando, adquirindo e agora suas casas com possibilidade de serem derrubadas. E você trazendo essa informação, então, desse golpe na investigação da Civil no outro lado da ilha, lá em Jurerê, e também essa quadrilha aí sendo descoberta pela essa venda ilegal. Ô, Érica, olha o que tá passando atrás de ti ali, querido. Quem é que tá vira ali? O Landau? Hã? Que carro que é aquele? Vocês viram? Viu? Um carrão antigo, bonitão, né? Vice? Cinca, falaram que é o nome. Exatamente, a gente vai seguir acompanhando, viu? A gente já está, inclusive, na entrada aqui do BOP, Zanotto, esperando o comandante para a gente poder entrar. Mas aqui a movimentação calma por enquanto, viu? Só aquele carrão lindo que passou por aqui, viu? Uma carona ia bem nesse momento. É, um carro antigo ali, chamou a atenção, já o destaque, né? Qual é o nome, Ari? Um Cinca? Cinca, o Ari falou, parece um Cinca que passou. E a Érica está lá em frente ao BOP, daqui a pouco ela volta com mais informações desse caso que você vai ver o que aconteceu ontem à noite aqui na capital. Roda!
Policiais tinham a informação que esses 3 homens que foram mortos nesse confronto estavam prontos para cometer um ataque, porque no carro, além das armas que foram apreendidas pela Polícia Militar, é também combustível. O que será que eles iam atacar, né? Qual será o alvo desses criminosos? O que a inteligência da segurança pública do Estado de Santa Catarina conseguiu interceptar a tempo e evitou algo pior? Então, daqui a pouco, a Érica já está lá aguardando a chegada do comandante do BOP para trazer mais informações dessa ocorrência que parou a Via Expressa ontem. E não era nem tanto tarde assim, né, gente? Eram 8 e pouco da noite quando começaram aqueles disparos. A comunidade da Vila Aparecida, a comunidade do Morro da Caixa, ali ficou acompanhando, atenta a essa operação envolvendo, então, os policiais ali da área, né, do 22º Batalhão, pelotão de choque também, o batalhão, além do próprio BOP, os agentes também da Força da Segurança Pública. Depois veio Polícia Civil, Polícia Penal, toda essa organização para conseguir evitar, portanto, esse ataque que aconteceria com a ação desses criminosos. Daqui a pouquinho as informações ao vivo, direto do BOP. E no sul do estado, em Criciúma, 9 pessoas foram condenadas pela operação Blackout do GAECO. A Emanuela Justino vem com a gente e traz mais informações dessa fraude que envolvia licitações na iluminação pública. É isso, minha querida Emanuela Justino, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, para quem nos assiste. Exatamente, 9 pessoas foram condenadas. A Operação Blackout estourou aqui em Criciúma lá em 2020. Mas de lá para cá, o Ministério Público e Polícia Civil continuou as investigações e agora saiu essa condenação do Ministério Público. 9 pessoas, 6 empresários e 3 servidores públicos. Como o nome dessa operação, né? Operação Blackout. Como você falou, iluminação pública, instalação de lâmpadas, manutenção, tudo relacionado a isso, né? Tinha um grupo de empresas que eles fraudavam literalmente as licitações, ou seja, a cada licitação eles combinavam entre eles quem ia ganhar. E isso tinha a informação privilegiada de 3 servidores públicos que repassavam as informações da Prefeitura, inclusive, segundo o Ministério Público, em alguns momentos, alguns empresários participavam da elaboração do documento da licitação, né? Ou seja, eles faziam regras bem específicas para que determinada empresa realmente ganhasse ali esse certame, né, ganhasse essa licitação. E é claro, isso é crime, não tinha nem chance, por exemplo, de outras empresas participarem, porque eles faziam algo bem específico justamente para cada um deles ganhar. Então, isso estourou a Operação Blackout e agora eles foram condenados, né? Então, esses 6 empresários e 3 servidores públicos. O prejuízo aos cofres públicos foi de mais de 16 milhões de reais. E, nesse caso, eles também vão pagar essa multa, né? A multa maior que foi aplicada chega a quase 6 milhões e meio de reais e a menor multa a esses empresários, 800 mil. Então, cada um vai pagar conforme o envolvimento, né? Quanto maior o envolvimento, maior a multa, segundo foi divulgado. No caso desses servidores públicos que passavam essas informações, eles também vão ser multados em pelo menos 20 vezes o salário da época, além da multa também. No caso dessas empresas e desses empresários, além de ter que pagar esse valor da multa, eles também ficam proibidos de contratar aí o serviço público, né, de serem contratados pelo serviço público nos próximos 4 anos, né? Então, tudo isso por improbidade, né, que a polícia, então, o Ministério Público descobriu esse esquema aí de corrupção que, na verdade, sempre privilegiava as mesmas empresas, os mesmos empresários, e eles tinham ligação direta aí justamente também no processo de criar essa licitação que dificultava a participação de outras empresas aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio, Zanotto. Oi, Emanuela, aproveitando que a gente está falando sobre essas condenações de improbidade, o Ministério Público também confirmou que a Justiça manteve a condenação daquele ex-servidor público de Tubarão por um motivo, digamos, no mínimo inusitado, né? A compra de ração para animais que nem existiam, é isso? Exatamente, Zanotto. Nesse caso, o que chama a atenção é justamente a motivação, né? Não é nem o valor ali do prejuízo aos cofres públicos. Só explicando para o pessoal, esse servidor público, ele era diretor de compras e licitações, isso lá em 2011, e foram comprada uma quantidade grande aí de ração para gatos e para cavalos. Só que no município, ali no centro de zoonose, só tinha cães, só tinha cachorro ali. E aí, mesmo assim, eles compravam essas rações, né? Compravam
entre aspas, porque na verdade essas rações nunca chegaram, ou seja, prejuízo para os cofres públicos, também caracterizado como improbidade administrativa. O valor foi de quase R$8.000 aí, né? E o que chamou a atenção, na verdade, aí do Ministério Público é que esse servidor afirmou que ele só estava cumprindo ordens, que ele não tinha nenhuma ligação. Mas o Ministério Público entendeu, né, que ele, na posição de diretor de compras e licitações do município, ele tinha ciência e responsabilidade que no município, no centro de zoonoses, não tinha gatos, não tinha cavalos e que essas compras continuaram mesmo assim, né? Então, foi por esse motivo aí que continuou essa condenação, danos aos cofres públicos, e até hoje essas rações nunca chegaram. Realmente foi mais a questão do prejuízo mesmo e, segundo o Ministério Público, a má-fé nessa burla aí do sistema, né? Realmente para obter esse lucro à época. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas suas primeiras informações da região sul do estado. Vamos ao litoral norte. É a Cris que vem agora com a prisão de suspeito de estar envolvido em crimes e até foi morto pela polícia durante a Operação Luxúria. A Cris que apurou esse caso e fala pra gente sobre essa ocorrência. Vamos lá com ela então, a Cris Pinheiro chegando aqui no nosso SCC Meio-Dia, atualizando tudo o que acontece na região do nosso litoral norte do estado. Operação Luxúria terminou com a morte do suspeito. Quarta-feira, com o sol aparecendo por aí também, né, minha querida Cris? A informação ao vivo é contigo, Pinheiro. Bom dia para vocês, Anoto, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. É isso, a operação aconteceu aqui em Itajaí, foi realizada pelos policiais da Delegacia de Combate às Drogas aqui da cidade. Faz parte de uma investigação que foca, claro, no combate ao tráfico de drogas, mas também na desarticulação de organizações criminosas que atuam não só aqui em Itajaí, mas em todo o litoral catarinense. E visa principalmente as lideranças e as estruturas logísticas desses grupos. A ação contou com o apoio também da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais para o cumprimento de mandados contra alvos de alta periculosidade. De acordo com a Polícia Civil, Zanotto, durante a abordagem, como você falou, para o cumprimento de um dos mandados, segundo a Polícia Civil, o investigado, ele reagiu e efetuou vários disparos contra as equipes. Houve confronto entre o homem e os policiais, ele acabou sendo atingido e acabou morrendo no local. Com ele, os agentes apreenderam uma arma de fogo, nenhum policial ficou ferido nesse confronto. O investigado, de acordo com a Polícia Civil também, possuía um extenso histórico criminal com antecedentes de roubo e latrocínio. Entre os registros, inclusive, consta que há cerca de 8 anos ele já havia tentado contra a vida de um policial civil aqui de Itajaí. Ele efetuou vários disparos de arma de fogo durante um roubo. Mesmo após responder por esse crime, ele permanecia nas atividades criminosas. A Operação Luxúria 3 segue em andamento, claro, para a completa desarticulação desse grupo criminoso que, como eu falei, não age apenas em Itajaí, mas em todo o litoral catarinense. Volto com você. Ô Cris, só para deixar a nossa audiência atenta, que nós estamos acompanhando também, eu até conversava contigo ontem, daquela situação do latrocínio lá na Meia Praia e Navegantes, né? A Polícia Civil continua investigando, mas infelizmente não chegaram ainda à prisão do sujeito que matou aquela senhora e o marido dela também dentro do próprio apartamento, porque você continua em contato direto com o delegado e por enquanto ainda estão na investigação, né, Cris? É isso, Zanotto, que eu te passei ontem. Na verdade, lembra que eu te passei que a Polícia Militar, ela abordou mais um homem que tinha lesões pelo corpo e que eles achavam que seriam as mesmas lesões que teriam acontecido durante essa briga ali, né, entre os idosos e esse possível suspeito. Mas, de acordo com o delegado, ele ouviu esse homem e o álibi dele foi perfeito, não houve provas, então ele liberou também. Lembra, né, que já é o segundo já abordado, o primeiro a gente já trouxe aqui, era uma pessoa em situação de rua, inclusive usuários de drogas, e esse segundo aí foi encaminhado novamente pela Polícia Militar, mas sem provas,
Claro, o delegado Osney, da Delegacia de Polícia de Navegantes, segue com as investigações. Mais informações a gente traz com certeza aqui. Muito obrigado, Cris Pinheiro, acompanhando esse caso também, que é uma prioridade para a segurança pública do Estado. O delegado Osney e sua equipe, um delegado experiente. Vamos aguardar, né, o tempo para que a polícia consiga localizar e tirar de circulação esse assassino, gente. Esse sujeito tirou a vida de um casal dentro da própria casa. Crime grave de latrocínio ali na Meia Praia, em Navegantes. Obrigado, Cris. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Vamos até o Vale, porque a quadrilha que torturou e matou um advogado em Timbó foi condenada. Sabe a quantos anos de prisão? E o motivo do assassinato? A gente vai relembrar essas informações na participação ao vivo da reportagem. Paulo César, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Fala, abençoado, meu camisa 10. Bom dia para você, bom dia a todos. Então, deixa eu te contar, viu, Zanotto? O advogado Leandro Dreus, ele foi atraído para uma emboscada por um dos criminosos com quem possuía um relacionamento. Esse amigo íntimo planejou o crime e convidou o Leandro para sair. E eles, segundo as investigações, eles passaram por alguns estabelecimentos aqui da cidade, o advogado é de Timbó, eles passaram por alguns estabelecimentos aqui de Blumenau e depois esse amigo íntimo convidou o advogado para passar as festas de fim de ano em uma casa de veraneio no município de Rio dos Cedros. Foi no final de 2024. O advogado aceitou. Mal sabia ele que lá ele viveria os piores e últimos dias da vida dele. Porque lá, nessa emboscada, ele foi torturado, espancado, sedado e obrigado a fazer diversas transferências bancárias para as contas dos criminosos. E os assassinos, né, os bandidos, eles não pouparam a vida do advogado, ele apanhou até morrer, viu, Zanotto? A morte foi confirmada no dia 1º de janeiro de 2025. Agora, ele foi mantido em cárcere privado lá e a família não sabia que ele tinha sido sequestrado, porque os bandidos na época não fizeram nenhum contato pedindo por resgate, por exemplo. A família deu ele como desaparecido, né? Ele foi morto e depois da morte os bandidos jogaram o corpo dele em uma área de difícil acesso, no município de Doutor Pedrinho. O corpo só foi encontrado no dia 31 de janeiro de 2025, depois que as investigações na época avançaram e um dos suspeitos foi preso, detido e acabou indicando o local onde o corpo tinha sido jogado pelos assassinos. São 4 os criminosos que foram condenados. A polícia também, depois da quebra do sigilo bancário, descobriu diversas movimentações feitas pelos criminosos. Eles movimentaram, mexeram na conta dele e roubaram mais de R$400 mil. Além dessas transferências bancárias do dinheiro roubado do advogado, eles também fizeram compras de veículos, compraram veículos, compraram motocicletas. Os 4 foram condenados. Cada um deles vai cumprir uma pena de 38 anos e 2 meses. Somadas, as penas chegam a mais de 152 anos, Zanotto. E eles foram condenados pelos crimes de associação criminosa, extorsão seguida de morte e também ocultação de cadáver. Os 4 estão presos e agora terão que cumprir essa pena. Caso que chocou o município de Timbó entre 2024 e 2025. Zanotto. Obrigado, Paulo César. Daqui a pouco o PC vai voltar com outro caso de Blumenau. Vocês lembram? É daquele influencer que estava no seu quarto, na sua residência, quando vieram homens armados e cometeram um assalto, que ficou a dúvida na época, será que realmente foi um assalto que aconteceu e foi transmitido ao vivo ou era uma simulação? A polícia investigou. O PC já tem informação, já ele volta com esse caso para a gente ter esse trabalho, então, da investigação da polícia. Afinal, foi realmente um assalto ou foi uma simulação? Daqui a pouquinho o PC fala desse caso. Porque a gente vai falar que em Blumenau ontem também teve um desdobramento daquela investigação da Polícia Civil. Vocês lembram aquele sujeito que foi encontrado em uma residência lá em Jurerê? Que ele estava produzindo cocaína em uma espécie de laboratório montado dentro da casa dele?
ontem os policiais foram até Blumenau e prenderam uma outra pessoa, que seria o principal aliciador desse esquema. Era quem responsável por encontrar pessoas com dívidas, pessoas que se sujeitassem a fazer o chamado transporte da mula, né? Levar a droga aqui do nosso país lá para o continente europeu. E sabe quem era o sujeito preso ontem em Blumenau? Irmão do homem que foi preso aqui em Florianópolis, né? Lá quando a polícia descobriu a tentativa de embarque com drogas escondidas no corpo, no aeroporto internacional, caiu a casinha dele aqui em Florianópolis. E o irmão dele estava em Blumenau e seria então a pessoa que buscava jovens ali que se arriscassem, né? Com aquela promessa de ganhar um dinheiro muito fácil e transportar cocaína. Foi preso também nessa investigação da Civil. Olha só, a Érica está chamando a prioridade à informação ao vivo. Ela está agora com o comandante do BOPE para trazer em detalhes essa ocorrência que envolveu as forças de segurança pública aqui da capital ontem e terminou com 3 mortes, pessoas que estavam armadas e queriam realizar um atentado, né, Érica? Porque aí o comandante pode dar mais detalhes, que além das armas que foram apreendidas pela polícia, também tinha combustível nesse carro. E o carro, adivinhe? Carro com placas clonadas, também veículo de furto e roubo. Érica Gardá, informação ao vivo no SCC Meio-Dia. É contigo. Oi, Zanotto, bom dia mais uma vez, bom dia aos amigos de casa, isso já agradecendo antecipadamente pela presença aqui do comandante, nós estamos aqui no BOPE. Comandante, obrigada por nos atender, bom dia para o senhor, uma grande operação que foi realizada ontem, para a gente entender como é que vocês chegaram até esses criminosos, o que vocês fizeram por lá, um bom dia. Bom dia, Zanotto, bom dia a todos os telespectadores. Foi realizada uma operação da Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, e o Batalhão de Choque. Então chegou essa informação de que 3 masculinos estavam na região do continente, estavam com um veículo, esse veículo depois a gente constatou que era um veículo até furtado, e eles estavam deslocando, fortemente armados, para fazer a execução de outro masculino. Então, diante disso, nós fizemos uma operação, e no momento dessa abordagem, eles atentaram contra a vida dos nossos policiais, inclusive um dos nossos policiais ele foi alvejado, foi depois conduzido até o hospital, e com isso, esses 3 masculinos, eles foram neutralizados, sendo constatado pelo SAMU, que deslocou até o local que nós chamamos esse atendimento médico. No veículo, comandante, foram encontrados diversos materiais, armamentos, munições também. Nós depois constatamos, né, eles estavam com 3 pistolas, então de fato essa informação ela se concretizou. Eles estavam com prolongadores dos carregadores, então são os carregadores adaptados, maiores. Estavam com mais de 140 munições. Estavam com algemas de lacre, também tinha com eles uma faca, um machadinho e um galão de gasolina. Então eles estavam, de fato, certo para fazer essa execução. E eram, comandante, criminosos que já tinham passagens pela polícia? Eles, somado esses 3, tinham mais de 100 passagens, mais de 100 boletins de ocorrência. Então ele já pertence já ao mundo do crime. E a gente já sabe como é que funciona essa questão que eles estão ali nesse mundo do crime, né? E gostaria também que o senhor falasse da importância desse trabalho ágil e rápido por parte do BOPE, né? Para conseguir justamente chegar até essas pessoas e fazer o trabalho que precisa ser feito. A Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais ontem e também do Batalhão de Choque, realizou essa operação em conjunto. Toda vez que chegam essas informações, nós trabalhamos nessa informação e buscamos dar essa pronta resposta, de fato, para manter o nosso estado como o mais seguro do Brasil. Essas informações, essas denúncias, comandante, até para a gente explicar melhor para quem está em casa, ela pode ser feita pelo próprio cidadão? É a própria Polícia Civil que repassa para vocês? Como é que é feito? Nós temos pode ser feito através de 190, nós temos diversos canais que podem chegar para nós, é mantido sigilo e aí nós vamos trabalhar nessa informação. Perfeito. Zanotto, deixa eu até te perguntar, não sei se tu tem alguma questão que tu queira que eu repasse aqui para o comandante. Já que o policial acho que foi liberado, já recebeu alta médica, né? Que o comandante possa trazer a ele essa informação da recuperação do militar, porque não sei, parece que foi de raspão que ele recebeu disparos, estilhaços na região do abdômen ontem, né? Perfeito, vou questionar aqui. Comandante Zanotto, nosso apresentador, questiona sobre o estado de saúde, né, do companheiro de vocês, se ele já foi liberado, como é que ele está nesse momento? Ele passou por uma cirurgia ontem, tá? E já recebeu alta. Então, a importância, né, de nós estarmos também se preocupando com a nossa tropa. E com isso, nossa primeira preocupação foi tirá-lo do local e já deslocar para o hospital.
Perfeito, comandante. Muito obrigada. Parabéns pela operação. Zanotto, a gente volta contigo. Obrigado, Érica, comandante Stanque, atendendo a nossa equipe, então, trazendo as informações ao vivo para você aqui no SCC Meio Dia. É dessas imagens, né, trazer novamente na tela, porque esses vídeos, gente, que vocês estão vendo, não foram gravados pela polícia, foi a própria comunidade. Ao passar pela Via Expressa, né, para quem ainda não sabe, a Via Expressa é a via de maior movimento que nós temos na Grande Florianópolis, a BR-282. E a nossa equipe é a única equipe de jornalismo que está nesse momento no BOP, ouvindo direto do comandante as informações oficiais disso que nós testemunhávamos ontem, né, com as imagens que iam chegando, desse confronto, então, envolvendo a Força de Segurança Pública, né, ali primeiro o BOP e o Choque, né, que estavam com a informação desse carro, desse suspeito, e foi confirmada. Isso não há dúvida, que os policiais se anteciparam a um atentado que iria acontecer. Agora, a questão de qual alvo, o que eles iriam fazer, aonde, se a polícia sabe, é uma questão de segurança de nem passar essa informação agora. Mas nós vimos as imagens das armas que foram encontradas com os criminosos, o galão de combustível, então saíram para aprontar. E a polícia em cima, quando deu ordem de parada, reagiram com disparos de arma de fogo, tanto que acertaram o sargento, né, que precisou ser encaminhado rapidamente ao hospital, mas não foi nada grave, como nós vimos agora na informação ao vivo do comandante do BOP, já recebeu a alta médica, agora é só um tempo de recuperação para novamente estar no exercício da sua profissão, a segurança pública do Estado de Santa Catarina, e ali o confronto acontecendo entre as comunidades, né? De um lado é o Morro da Caixa, área continental, do outro lado a Vila Aparecida, e as pessoas que foram mortas nesse confronto, todas já com histórico criminoso e estavam armados, e também o trabalho rápido, então, da polícia. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes de acidentes que aconteceram em Santa Catarina, como esse na BR-101, onde um caminhoneiro morreu após uma colisão traseira. Foi na região norte do estado. Daqui a pouco a gente dá o detalhe da informação desse e de outros 2 acidentes envolvendo motocicletas, onde, infelizmente, as 2 mulheres que estavam nas caronas, né, das motos não resistiram aos ferimentos. Vamos aproveitar para trazer a imagem ao vivo para você de como está o trânsito na Grande Florianópolis. É São José, área da região ali do bairro industrial. Você está vendo o fluxo nesse momento é normal, tanto no sentido sul como também no sentido norte. Intervalo, voltamos à sequência com mais informações já, hein? Já você vai ter o detalhe da informação daquele caso de um assalto que aconteceu e foi transmitido ao vivo. A polícia investigou e traz a confirmação do que aconteceu. Foi realmente um assalto? Era uma simulação para conseguir engajamento? Daqui a pouco a gente traz o detalhe do trabalho de investigação da Polícia Civil lá em Blumenau. Voltamos já. Estamos de volta com a sua companhia aqui no nosso SCC Meio Dia, informação ao vivo de cada região do estado de Santa Catarina. Vamos falar agora que nessas últimas 24 horas, infelizmente, muitos acidentes aconteceram aqui no estado. Teve esse caso na BR-101 em Joinville, que um caminhoneiro perdeu a vida, né? E ali em São Francisco do Sul, né, arranjando uma batida envolvendo um motociclista, também deixou uma pessoa gravemente ferida. O Luiz vem com a gente e fala dessas 2 ocorrências, então, da região norte, com esses destaques lamentáveis do trânsito. Luiz Felipe Melo, muito bom dia, uma excelente quarta-feira. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, 11 horas e 49 minutos na maior cidade do estado. Pois é, com a apuração, inclusive, da nossa Sara Falcão, jornalista nosso portal SCC10. Começamos pela morte desse caminhoneiro de 58 anos na tarde de ontem, aqui na BR-101, na altura do quilômetro 47,9. Esse acidente ocorreu por volta das 15 horas e 50 minutos. O homem conduzia um caminhão Mercedes-Benz com placas de Araquari. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. De acordo com a PRF, o outro veículo envolvido foi um outro caminhão com placas de São Leopoldo, conduzido por um homem de 49 anos. As faixas acabaram sendo liberadas por volta das 18 horas. Então, esse acidente acabou vitimando uma pessoa aqui em Joinville. Já em São Francisco do Sul, na SC415, um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão no local conhecido como Reta, uma região conhecida como Reta. A ocorrência acabou envolvendo um carro e a motocicleta. As equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, prestaram todo o atendimento para esse motociclista que é natural do Espírito Santo e atualmente mora em Enseada, lá em São Francisco. Ele ficou gravemente ferido, recebendo atendimento ainda na pista e após isso foi encaminhado para o hospital da região. Mais um dia de acidentes graves aqui no norte do estado. Eu volto com você no estúdio.
E, infelizmente, não somente na região norte, nós tivemos um outro caso também de uma colisão frontal envolvendo um carro e uma motocicleta que deixou uma pessoa sem vida. Foi ontem, né, que parou o trânsito ali na região da Barra da Lagoa e do Rio Vermelho, aqui em Florianópolis. Daqui a pouco o Luiz vem com mais informações da região norte. Esse caso envolveu, então, essa colisão, gente. Ali, para quem não sabe, são poucas residências, né? É uma área que nós temos a rodovia 406, do lado tem uma vegetação de pinos e são poucas casas. E tem gente que acaba excedendo a velocidade. E ontem essa colisão, onde o condutor da moto teve diversas fraturas, foi encaminhado em estado grave ao hospital e a mulher que estava na carona da motocicleta, ela não resistiu aos ferimentos. Quando os bombeiros chegaram no local, já constataram que essa pessoa, né, estava sem os sinais vitais. O condutor do carro foi somente o susto, porque veja o espaço que ele fica, né, foi preservado e a motocicleta é totalmente destruída. E nós tivemos também, quase no mesmo horário, na tarde também dessa terça-feira, em outra região aqui do estado, na SC 466 em Lauro Miller, um outro acidente semelhante, colisão frontal envolvendo carro e moto. E a infeliz coincidência, né, que a vítima que perde a vida é a carona também, né? O condutor dessa motocicleta 900 cilindradas também ficou gravemente ferido, foi levado ao hospital pela equipe do Saerfron, que atende lá no sul, né? O helicóptero da Polícia Civil. O condutor do veículo Volkswagen Gol teve ferimentos leves, mas, repito, a carona da motocicleta não resistiu aos ferimentos. E uma última informação que eu acabo de obter aqui do Corpo de Bombeiros, nessa manhã, aqui em Florianópolis, o terceiro caso é de acidente envolvendo motocicleta. Porque nós tivemos ali na 282 em Palhoça, o condutor da moto que foi levado ao hospital com traumatismo crânioencefálico, caso grave, e a carona dessa motocicleta envolvida nessa colisão hoje pela manhã em Palhoça, na 282, também ficou gravemente ferida. Então vejam, acidentes graves acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Região lá do sul, Lauro Miller. Esse hoje de manhã aqui em Palhoça e ontem à tarde também lá no norte da ilha, ali na região do Rio Vermelho, onde a carona da motocicleta não resistiu aos ferimentos. Atenção, motoristas que circulam pela região da Via Rápida em Criciúma. Após vários registros de acidentes e atropelamentos, o trânsito deve mudar lá na região. Vamos saber quais essas alterações, em quais bairros que vai ter essa obra, porque a Diretoria de Trânsito e Transportes decidiu instalar novos redutores de velocidade no trecho. E a informação ao vivo do sul do estado vem com ela, Emanuela Justino. Oi, Zanotto. A gente está aqui no bairro Ana Maria, em um viaduto que passa sobre a Via Rápida, né? Que é a Rua Virgílio Conte, ó. A gente está vendo aqui essa extensão do asfalto. Inclusive, aqui já tem a placa de uma lombada, ainda não foi instalada, mas esse é o objetivo aí da Diretoria de Trânsito e Transporte, justamente para diminuir a velocidade aqui nesse trecho, tá? Que é relativamente novo, mas já aconteceu um acidente. E, Zanotto, inclusive, enquanto a gente estava aguardando aqui para entrar para o ao vivo, até vou chamar aqui a Kelly e o Vitor, porque há menos de um mês teve um atropelamento aqui. A Kelly é mãe do Vitor e ele é, né, de 10 anos, o Vitor está aqui do ladinho. Vem cá, Vitor. Ele teve um atropelamento, na verdade, aqui nesse trecho, né? Foi bem aqui nesse trecho aqui. Ele veio do CRAS e parou aqui na esquininha ali na calçada para brincar com os dois menininhos que ele viu, e no que ele jogou a bola foi para a estrada. Ele não olhou, ele focou diretamente na bola e foi na bola, e daí ali o carro pegou ele. É menos de um mês, até falava ali da situação, realmente ele se recuperou bem, né? A gente fica muito feliz de como o Vitor está agora, mas para quem mora aqui, você que mora aqui no prédio ao lado, é importante então ter essa redução de velocidade aqui. Muito, muito importante, ainda mais nesses horários entre 4 horas, meio-dia, 4 e pouquinho, que é onde tem bastante criança, né? E se vê mesmo, assim, bastante movimento, carro correndo. Até no dia que aconteceu isso com ele, meu cunhado veio, fez uma gravação mostrando a velocidade mesmo dos carros correndo aqui. Obrigada, Kelly, também. Que bom, né? A recuperação do Vitor aí teve esse acidente há menos de um mês, já se recuperou bem, mas é claro que é importante para quem mora aqui. Tem vários prédios aqui ao redor, inclusive agora há pouco tinha vários estudantes passando aqui, então tem uma movimentação intensa. E eu vou conversar aqui com o Sargento Edno, superintendente de trânsito. Sargento, então assim, quando que vai ser instalado aqui? Porque a gente vê que tem essa placa de lombada, mas vai ter em outros pontos aqui também, né? Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos os telespectadores. Aqui a Virgílio Conte é uma via muito movimentada que liga 2 a 3 bairros, que dá acesso à Via Rápida, né, a saída e entrada de Criciúma.
Então, com o estudo da mobilidade urbana, nossa engenharia instalou aqui agora, instalamos ontem essa lombada, e eu logo uma lá na frente, depois do viaduto, terá um controlador ou uma lombada eletrônica. O prefeito Vaguinho e Salésio Lima, preocupado em salvar vidas, tendo em vista que o município de Criciúma é o primeiro município de Santa Catarina com mais de 200 mil habitantes, com menor índice de óbito e índice de acidente com danos materiais. Então, nossa preocupação foi imediata, já fizemos aqui no local. Logo em seguida será instalado, através da empresa que ganhou aqui a licitação, para fazer um estudo de velocidade local e assim colocar um controlador ou uma lombada eletrônica, além das 2 lombadas físicas que serão instaladas agora esse final de semana. Hoje, aqui atualmente, qual é o limite de velocidade? Hoje aqui a velocidade será 50 por hora. Tendo em vista agora esse atropelamento que aconteceu aqui na via, a preocupação do nosso governo em relação ao trânsito de Criciúma é diminuir o índice de acidente. Com isso, colocamos esses redutores para que as pessoas entendam, né, e compreendam a educação no trânsito e diminuir a velocidade aqui no local. Só para a gente finalizar, quando que efetivamente eles vão estar instalados, já feitos aqui? A lombada física será instalada no sábado, será pintada na segunda-feira, e o controlador de velocidade e a lombada eletrônica tem um estudo de mobilidade urbana através da engenharia e arquitetura do município e com a empresa que ganhou a licitação, para assim, daqui um mês, 20 dias, depende o estudo o mais rápido possível, colocar ou o controlador ou a lombada eletrônica. Então tá certo, muito obrigada, Sargento Edno. Falando um pouquinho do trânsito aqui, então 50 por hora aqui nesse trecho, que inclusive dá acesso ao CT do Criciúma, então bem movimentado, passa sobre a via rápida. Então assim, uma atenção total também dos motoristas, né, que sempre trafegam aqui nesse trecho. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela, pelas suas informações, mas acima de tudo, né, mais do que o redutor, é a conscientização de cada motorista, né, de lembrar que o excesso de velocidade aumenta o risco de acidentes, ainda mais em trechos como esse, né, a passagem sempre de pedestres e de crianças. Obrigado, Emanuela. Daqui a pouco, o caso que foi um grande mistério, lembro muito bem porque foi até no dia do meu aniversário. 24 de novembro do ano passado, lá em Blumenau, na rua 25 de agosto, o sujeito, numa live, né, numa transmissão ao vivo pela internet, de repente chegam 3 pessoas para cometer um assalto. E isso tudo filmado. A gente está recuperando as imagens do momento para você relembrar desse caso. Estava ele ali, o influencer, né, fazendo o seu trabalho, produzindo o seu conteúdo, quando de repente aparecem essas pessoas. Mas afinal, eram realmente assaltantes? Ou seria uma ação simulada para conseguir engajamento? Tanto que a menina que estava com ele na live tem essa surpresa, né? A reação dela também incrédula, sem saber o que estava acontecendo. Ela ficou pensando, bom, será que é uma brincadeira? Ou realmente é um assalto? A polícia investigou, levantou provas técnicas, periciais, provas testemunhais e chegou à conclusão desse caso. Daqui a pouquinho, o Paulo César vem ao vivo e traz para a gente o resultado dessa investigação. Você aí vendo em casa, o que você acha, hein? Será que eram realmente assaltantes? Ou não passou de uma ação simulada? Daqui a pouquinho, o PC vem com essa informação e você vai ver já já a emocionante disputa envolvendo os times espanhóis. O Barcelona precisava marcar 2 gols e fez logo no comecinho. O Yamal abriu o placar e parecia que o Barça iria com tudo para cima do Atlético de Madrid, porque logo na sequência conseguiu o segundo gol, que estava levando o jogo para a prorrogação. Estava, Angélica Varaschini, porque aí o Atlético de Madrid, o time do Simeone, que tem pai e filho nesse time, né? O filho é jogador e o pai é o técnico. Conseguiu ainda no primeiro tempo marcar esse gol que você está vendo e com isso garantiu a vaga na semifinal da principal competição do futebol mundial, que é a Liga dos Campeões, que você assiste aonde? Aqui na tela do SCC-SBT. E para quem gosta de futebol, o nosso SCC-SBT, que vai transmitir a Copa do Mundo, está dando um banho, porque é jogo à tarde e é jogo à noite, que o Neymar entrou em campo ontem. Será que o Neymar vai para a seleção? Ontem ele jogou com o Gabigol e daqui a pouquinho a Angélica conta pra gente como foi também esse jogo pela Sul-Americana. Copa do Mundo, a Copa que o Brasil quer ver é aqui na tela do SCC-SBT. Com ele, Galvão Bueno, haja coração e haja emoção. Será que o Galvão já escolheu algum jogador com R para falar o gol como era? Ronaldinho, Rivaldo, Romário. Quem será, hein, Angélica? Tem o Rian, né? Rian, Rafinha. Ai, já estou na expectativa da Copa. Eu já estou na expectativa da Copa do Mundo. Vamos lá com mais informações, porque o Procon de Lages adotou novas medidas para tornar o atendimento ainda mais inclusivo e acessível para quem precisa.
Tem uma unidade agora que está oferecendo, gente, abafadores de ruído para as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Vamos direto com essa informação com a Shaina para falar dessa ideia, né, Shaina? Que é reduzir esse desconforto também na hora do atendimento público. Minha querida Shaina Marcon, a informação ao vivo da Serra Catarinense é contigo. É isso, Zanotto, é para tentar, né, auxiliar ainda mais, né, incluir ainda mais as pessoas com transtorno do espectro autista aqui na unidade do Procon de Lages, que fica bem no centro aqui da cidade. Márcio Ramos vai mostrar para a gente agora aqui, ó, os abafadores, né, os fones de ouvido ficam aqui bem na entrada, na recepção aqui do Procon, esse apoio sensorial aí, então, esses abafadores de ruído, para que quando as pessoas que têm o transtorno do espectro autista ou até mesmo familiares de pessoas que vêm receber atendimento possam ficar com os abafadores aí para reduzir esse desconforto e até causa, né, um pouco de ansiedade para as pessoas que têm o autismo, né? E aí, essa é uma das iniciativas que o Procon de Lages está adotando, né, para incluir as pessoas com o autismo, mas também outras iniciativas que o Procon também está fazendo e já fez para tornar a unidade aqui de Lages mais inclusiva. Eu vou conversar com o coordenador executivo do Procon aqui de Lages, o Kevin Calbucci, que vai falar para a gente, então, dessa iniciativa que vocês tiveram agora de colocar os abafadores. Um gesto simples, mas que ajuda muita gente. Você me falou que tem muita gente que vem aqui e traz os filhos, né, com autismo, ou mesmo pessoas adultas que têm o transtorno do espectro autista e que necessitam, então, desse cuidado. Isso mesmo, Shaina. Nós já temos um trabalho que vem desde o ano passado, seguindo o plano de governo da nossa prefeita Carmen Zanotto, que, inclusive, é responsável desde a época de deputada federal pela lei do censo TE. Então, nós buscamos com os dados e tratarmos e criarmos políticas públicas para incluir as pessoas. O Procon foi a primeira serventia do Brasil a se capacitar nesse sentido para atender quem possui o TE. Depois, também fez um evento para o comércio de Lages gratuito para capacitar quem quisesse atender melhor os consumidores que possuem o TE. E agora nós buscamos começar a partir deste ano fazer algumas inclusões no nosso espaço aqui, adaptando inclusive depois uma sala que a gente vai ter para um atendimento exclusivo para quem possui o transtorno do espectro autista. Iniciamos agora com os abafadores de ruído, que, como você bem disse, é um pequeno gesto, mas para quem possui TE, quem convive, quem é familiar, sabe que é algo grande. Além disso, o Procon também vai estar presente na semana que vem no Seminário do Autismo aqui em Lages, que é feito pela Alesc, idealizado pelo deputado estadual Lucas Neves. Porque a gente trabalha sempre para incluir e fazer com que o pagador de impostos saiba que seu dinheiro está bem investido. Que bacana, né? E aí o pessoal entra aqui, ó, que é recepção, né? Entra aqui e aí já consegue visualizar ali os abafadores e aí, né, os pais ou mesmo a pessoa que tem, né, o transtorno do espectro autista, o autismo, visualiza ali e já pode pegar o fone e colocar para que possa receber um atendimento, tanto ficar aguardando aqui na recepção quanto receber o atendimento nos guichês, né? Isso, exatamente. Enquanto está aguardando atendimento, pode solicitar aqui no guichê da triagem do Procon de Lages e, caso seja necessário, também durante atendimento, porque é muita gente frequentando o Procon. O Procon de Lages já tem um aumento em cerca de 3 vezes da procura se comparado com o ano passado. Então, é muita gente todos os dias, mais de 100 pessoas circulando por aqui. Então, quem quiser possuir TE, tiver com algum familiar, algo do gênero, pode estar pedindo que a gente tenha à disposição. Kevin, obrigado pelas informações, parabéns pela iniciativa do Procon aqui de Lages. Então é isso, viu, Zanotto? Pessoal que tem, né, o transtorno e que vai vir receber atendimento aqui no Procon, então tem essa possibilidade aí de pegar os fones, né, colocar os abafadores e ficar aguardando aqui, ou mesmo na hora do atendimento ali, se algum familiar, né, se alguma pessoa trazer um filho ou alguém, um parente ou um amigo que tem o transtorno, então pode utilizar desses abafadores. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, linda iniciativa, inclusão social, né? O que a gente está vendo cada vez mais, o que mostra a evolução do ser humano, da humanidade, né? Se preocupando com o próximo também nesse atendimento, nessa prestação de serviço. Parabéns ao Procon aí de Lages. Vamos lá, que ela já está aqui, Angélica Varaschini, chegando com as informações do esporte. Tem Liga dos Campeões, tem Sul-Americana, tem isso e muito mais. Dá-lhe a vinheta. Olá para você que está em casa, hora da gente falar de esportes por aqui, como o Zanotto antecipou ontem, jogaço da UEFA Champions League aqui na tela do SCC SBT. Gente, o que foi aquilo? É digno de uma final de Champions League antecipada, foi isso que aconteceu. O Barcelona venceu, fez seu papel, venceu o Atlético de Madrid, mas o resultado não foi o suficiente para classificar. Foi o Atlético quem carimbou o passaporte para a semifinal. Olha aí.
O Barcelona entrou em campo precisando de 2 gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação. Com apenas 4 minutos, Lamine Yamal aproveitou uma falha da defesa e abriu o placar, incendiando o jogo e reacendendo o sonho da virada. O Barcelona era melhor e conseguiu ampliar. Ferran Torres marcou um golaço, aumentando ainda mais a tensão na partida. Mas o Atlético respondeu. Marcos Llorente deu um excelente passe para Lookman, que descontou. O Barça até lutou, mas não conseguiu o terceiro. Fim de jogo, 2-1. Vitória do Barcelona, mas quem comemorou foi o Atlético de Madrid, que avança para a semifinal da Liga dos Campeões. Após a partida, o brasileiro Rafinha, que não esteve em campo por conta de uma lesão, culpou a arbitragem pela eliminação. Para mim foi um jogo roubado, não só esse como outro também. Acho que a arbitragem esteve muito mal, é incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. Que eu queria entender de verdade o medo deles do Barcelona chegar para ganhar. Essa é a terceira vez que o Barcelona é eliminado pelo Atlético de Madrid em confrontos de mata-mata da competição europeia. Agora, o time de Simeone aguarda o vencedor do duelo entre Arsenal e Sporting para conhecer o próximo adversário e seguir sonhando com o título continental. Na outra partida desta terça-feira, o PSG venceu o Liverpool por 2-0 na Inglaterra, com 2 gols do atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé. O time francês enfrenta na semifinal o vencedor de Real Madrid e Bayern de Munique. Tá aí, indignação do Rafinha. Então vamos passar de novo para ver como é que pode ficar essa semifinal da UEFA Champions League. O Atlético de Madrid vai enfrentar quem vencer de Arsenal e Sporting. Primeiro jogo, 1-0 Arsenal. E o PSG espera então o resultado de Bayern e Real Madrid. Jogo de ida, 2-1 Bayern. Os jogos que acontecem hoje às 4 horas da tarde. Bayern e Real, uma das últimos jogos aí das quartas de final, para ver como é que vai ser tudo isso, quem estará na semifinal da UEFA Champions League, que você acompanha aqui na tela do SCC SBT. Isso o jogo à tarde, porque à noite continuou muito esporte por aqui, porque pela Sul-Americana o Santos ficou apenas no empate com o time reserva do Deportivo Recoleta do Paraguai, justamente no dia em que o clube completou 114 anos. Os torcedores lotaram a Vila Belmiro, mas não ficaram muito satisfeitos não com o resultado, olha só. Um empate com gosto de derrota para o Santos aqui na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. O Santos enfrentou os reservas do Recoleta, time que nunca tinha saído do seu país, o Paraguai, e disputa contra o rebaixamento no campeonato local. Mesmo assim, o Peixe não conseguiu sair com a vitória. O primeiro gol foi cedo. Logo aos 3 minutos, parecia que seria uma grande festa santista no dia do aniversário do clube de 114 anos. Gabigol cruzou e Neymar só deu um totozinho para colocar no fundo da rede. 1-0 Peixe. O Santos continuou melhor. Neymar, de primeira, encontrou o Gabigol, mas o camisa 9 errou o chute. Depois, no erro da saída de bola do goleiro do Recoleta, Neymar teve o gol inteiro para ampliar o placar, mas errou o alvo. No último lance da primeira etapa, Luan Pérez deu essa entrada absolutamente desastrada em Figueiredo. Pênalti. Richard Ortiz bateu e marcou. Santos 1, Recoleta 1. Na segunda etapa, o Santos pressionou muito, mas não chegou ao segundo gol. Neymar tocou essa bola para Bom Tempo, que chutou para fora. Roleiser de cabeça. Toledo fez a defesa. Na última bola, uma falta cobrada pelo camisa 10 santista. E ela foi por cima do gol. Final, 1-1. E o camisa 10 ainda bateu boca com alguns torcedores santistas nas cadeiras numeradas aqui na Vila Belmiro. Clima de muita cobrança do torcedor do Peixe, com mais um resultado ruim
O Santos ocupa a última colocação no grupo D e o Neymar ficou encarando estes torcedores que reclamaram do time na saída do gramado. Ele falou também com o SBT sobre o momento ruim do clube. É frustrante empatar com o time do Recoletos, todo respeito. Não é o time que é pra gente empatar, ainda mais em casa. E o Santos não tá passando isso porque é de hoje não, faz tempo, é anos isso aí que vem acontecendo. É muitos anos isso. Então, foi o que eu falei desde quando eu voltei aqui. O quarto, o vestiário eram todos iguais, então acho que isso diz muito dos cuidados que tem que ter com o clube. Na Copa Sul-Americana, o Santos precisará reagir no jogo que deve ser o mais difícil do grupo na teoria, daqui a 2 semanas contra o São Lourenço, na Argentina. Da Vila Belmiro, em Santos, André Galvão. E teve mais brasileiros que entraram em campo. São Paulo venceu o Oringues por 2-0. O Grêmio marcou 1-0 em cima do Desportivo Riestra. E o Vasco perdeu para o Audax Italiano por 2-1. A Sul-Americana que segue, você acompanha aqui na tela do SBT. Mas agora vamos mudar de assunto, porque uma nova lei estabelece norma para a prática de esportes e a exploração de atividades esportivas com fins lucrativos na Praia Central de Balneário Camboriú. E sabemos o quão movimentada é aquela área, né? Então vamos chamar ela, que tem todas as informações, Cris Pinheiro, para contar pra gente. Cris, o que vai acontecer? Como é que vai funcionar na prática isso aí? O objetivo é mesmo organizar esse espaço tão frequentado, Cris? Chega mais aqui no SCC Esporte. Bom dia para ti, Angélica. É isso, né? Manter aquele espaço que, inclusive, eu já até convidei você. Você lembra que ano passado eu te convidei para a gente jogar uma partidinha ali na Praia Central? É um espaço muito bacana e a ideia é que seja cada vez mais organizado e usado de forma bastante democrática e com bastante segurança, não perturbar o sossego de ninguém. O presidente da Fundação de Esportes de Balneário Camboriú é quem vai nos passar as informações por que desta medida. Vamos acompanhar. A faixa de areia alargada e a partir desse momento a gente começou a ter uma grande quantidade de exploração da parte esportiva na faixa de areia. Então a gente viu a necessidade, até por uma indicação e um pedido do Ministério Público, a gente regulamentar esse uso, principalmente da parte do uso comercial, da onde professores vêm usar esse espaço que é público, estão usando de forma sem ter a liberação, sem ter o seu alvará, né, sem o conhecimento dos órgãos públicos e da Fundação Municipal de Esporte, prestando um serviço que está de forma irregular. Então a gente, com essa regulamentação, começa a dar dignidade a esse profissional também e saber que quem está ali dando a aula, né, e vai estar usando esse espaço, tem sim a certificação, tem a documentação necessária para poder estar exercendo a sua função e não colocando em risco a saúde pública das pessoas que ali procuram um profissional para fazer o seu esporte. Agora, Angélica, o pessoal que está em casa deve estar se perguntando, não vou poder mais usar as quadras, colocar a minha rede? Vai sim, gente. Como é que vai funcionar a partir dessa lei? Olha só o que muda. Agora vai poder ser usado de forma informal para, claro, lúdico a gente, nós, nossos filhos, nossos amigos, de forma formal, que é organizado em formato de campeonatos, eventos e projetos comunitários e também com fins lucrativos, por assessorias, escolas, aluguel desse espaço que devem ser realizados a partir de agora, Angélica, com autorização da Prefeitura, com emissão de alvará, inclusive. As práticas vão poder ser realizadas, claro, em qualquer horário, respeitando sempre o sossego e o espaço das demais pessoas que estão ali na praia para uma melhor e boa convivência. A autorização prévia para a utilização desse espaço vai ficar a cargo da Fundação Municipal do Esporte, com aprovação aí da Secretaria do Meio Ambiente e também Desenvolvimento Econômico. E para garantir mais transparência, gente, a Prefeitura Municipal vai disponibilizar nas próximas semanas, Angélica, um espaço no portal oficial do município, no site da Fundação e também no aplicativo BC Digital, onde a população
vai poder conferir o mapa e os locais certinhos das quadras que estão disponíveis. São mais de 300 quadras ao longo aí da Praia Central de Balneário Camboriú. Antes de encerrar, Angélica, é só passar o site da Prefeitura, bc.gov.br. Em algumas semanas vai estar todas as informações lá para você. Volto contigo. Valeu, Cris. Importante. Se é para deixar organizado para todo mundo poder utilizar da melhor maneira possível, vale muito. Obrigada, Cris, pelas informações. Cris Pinheiro, direto de Balneário Camboriú. Mas agora a gente muda de assunto e fala de futebol, porque, abemos técnico no Orlando Scarpelli. O Figueirense já encaminhou a contratação do treinador Raul Cabral para o restante da temporada. Tá aqui no portal SCC10 todas as informações. O Raul, recentemente, ele estava atuando no Ipiranga de Erechim, onde também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E nesse ano, em 13 partidas, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 40,4%. Ao todo, seu time marcou 14 gols e sofreu 20. Na campanha, chegou às semifinais do Campeonato Gaúcho e avançou até a terceira fase da Copa do Brasil. Todas as informações está aqui, no portal SCC10, na matéria de Roberto Gatti, para você saber um pouquinho mais também da vida do treinador, ele que já está em Floripa e vai ser apresentado oficialmente hoje à tarde como o novo comandante, e já começa os trabalhos então no Figueirense. Portal SCC10, todas as informações para você. Mas agora, vamos de novo para cá, porque aqui no SCC Esporte a gente gosta de contar histórias que inspiram, não é mesmo? E a de hoje vem de lá de Blumenau. Um grupo de pessoas com mais de 60 anos encontrou no vôlei muito mais do que um esporte. Descobriu saúde, alegria, amizade e um novo sentido. Sabe quem tem todas as informações pra gente? Que já tá ali acompanhando, olha aí no fundo, a mulherada jogando vôlei pra caramba? PC, chega mais e conta essa história pra gente aqui no SCC Esporte. Oi, Angélica, boa tarde para você. No momento em que eu acabo de ficar sem retorno, mas vamos ao vivo com as emoções do melhor voleibol da terceira idade para todo o estado, aqui no ginásio da Pro Família em Blumenau. Esse aqui é um grupo muito especial, acima dos 60 sim, 60 a mais, e elas se classificaram para os Jogos Abertos da Terceira Idade, competição que começa no próximo sábado em Joinville. Sábado tem a estreia de Blumenau. São idosas, né? Pessoas com mais de 60 anos que praticam voleibol aqui nesta quadra 2 vezes por semana. Faz parte de um programa da Secretaria da Família, justamente para garantir bem-estar, qualidade de vida e garantir também saúde mental. Eu vou interromper o jogo. Atenção, meninas. Estou interrompendo o jogo. Roseli, vem cá. Vamos falar ao vivo para todo o estado. A maior levantadora de vôlei da terceira idade. Qual que é o tamanho do teu talento, Roseli? Boa tarde. É o tamanho da minha força de vontade. Olha! Caramba! E o teu tamanho? 1,5 metro? 1,5 metro, mas você se garante. Eu me garanto. É mesmo? E você está praticando vôlei aqui há quanto tempo? 3 anos. E o que mudou na tua vida? Qualidade de vida boa, a cabeça. Você se exercita, né? Faz bastante amizade com as pessoas, você renasce. Na nossa idade, 60 a mais, a gente renasce quando a gente pratica o esporte. Parabéns, eu quero ver você depois levantando. 60 a mais, a gente renasce. Roseli, vem cá, abençoada, fala pra mim também. Olha, você não vai me dizer com esses olhos claros, você vai dizer que é de Manaus, né? De onde que você é, amada, abençoada? Santa Catarina. Eita, e aí? Conta pra nós. Tá sendo tudo de bom, o time tá super unido e a gente pretende fazer outra. Vamos voltar aqui, PC. Tá dando corte no áudio do PC, infelizmente. E a gente vai ter que... A gente encerra agora, então? Vamos ter que encerrar porque deu problema no áudio do PC, a gente não estava conseguindo. Mas vale a história, como é, João, 1,5 metro de pura força de vontade. É isso que vale. Deu para mostrar um pouquinho, mas com certeza essas mulheres nos representam muito bem. E tá aí, você que tá parado em casa, olha o exemplo ali pertinho da gente. É isso que tem que ser. Ir para a quadra, jogar e fazer
a diferença. E para a gente encerrar o nosso SCC Esporte, vamos falar dos jogos que vão acontecer hoje pela Copa Sul-Sudeste. É os nossos catarinenses que entram em campo hoje. 2 catarinenses contra 2 gaúchos. A Chapecoense vai até Bento Gonçalves enfrentar o Juventude na Montanha dos Vinhedos. Jogo marcado para as 9h15 da noite. Enquanto a Chape vai para a Serra Gaúcha, o Caxias vem para Florianópolis. Avaí e Caxias jogam às 9h30 da noite na ressacada pela Copa Sul-Sudeste. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais informações. Agora, Henrique Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Eu volto amanhã. Tchauzinho. Valeu, Angélica. Até amanhã. E a Angélica falou da Maria. E a Maria já chegou? Vocês viram que no começo do programa ela estava acompanhando a música erudita, né? Lá no norte, aí no Rio Vermelho. Tá chegando a Maria? Cheguei. Maria, promessa cumprida. Viesse bem, né? Rapidinho. Rapidinho, já deu tempo de trocar de roupa tudo, Zanotto. Então Estamos já chama aqui. aí. E foi muito emocionante. Nossa, foi uma delícia. Ver as crianças, gente, tendo aquele contato com essa música clássica pela primeira vez, aqueles olhinhos delas, assim, encantados. E a gente aprende muito também, né? Muito e as mamães que você falou que apareceram lá depois, também, né? as mamães na saída da escola, a gente estava vendo na TV ali, cumprimentando. Muito, muito legal. Um beijo aí para toda a comunidade dos ingleses que acompanha todos os dias a gente aqui na tela do SCC SBT. Por falar em comunidade, Maria Esther, vamos com o nosso, então, SCC Comunidade. Moradores do bairro Coloninha, que é na capital, entraram em contato com a nossa produção reclamando da falta de segurança e também de limpeza no terreno, que, segundo os moradores, o local é da prefeitura. Vamos com a Érica, então, que está por lá e traz mais informações para a gente, ouvindo a comunidade. Érica Gardá, informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, é isso. Já está aqui ao meu lado a Sara, ela que é moradora aqui do bairro Coloninha, em Florianópolis. Uma situação muito difícil por aqui, que os moradores comentaram conosco antes da entrada ao vivo, inclusive, que já acontece há alguns bons anos, porque além do terreno baldio, que está completamente abandonado por aqui, tem toda a questão do matagal, tem também a questão do abandono de lixo. Tem placas por aqui sinalizando que não é permitido largar lixo, só como não tem essa fiscalização e o cuidado com esse terreno, muitos moradores vêm até aqui e jogam diversos tipos de lixo. A gente vê por aqui papelão, caixa de bombom, sacola, muitos lixos por aqui mesmo. Tem a questão do próprio matagal, que já está muito alto. E agora, quem vai conversar conosco para explicar melhor essa situação é a Sara, que é moradora aqui da comunidade. Sara, bom dia, obrigada por nos atender. Tu comentou comigo que já mora aqui há algum tempo e essa situação, infelizmente, ainda não foi resolvida. Eu moro aqui há uns 6 meses, mas o meu tio já mora aqui há 4, 5 anos. E o que acontece? Sempre foi esse problema de lixo. Os próprios moradores também que jogam lixo aqui, tá? Outro dia eu estava sentado tomando chimarrão e o que aconteceu? Parou um carro aqui e jogou um monte de papelão aqui, ó. E aí outro dia vem um morador lá da rua de cima e jogou um monte de lixo aqui. E assim, é complicado, né? Porque se vocês pudessem sentir o fedor, porque a gente é acostumado a aguentar esse fedor de podre aqui todo santo dia. Até o Erionto, que é nosso cinegrafista, comentou. Quando a gente chegou por aqui, o cheiro era muito forte, mas conforme o tempo vai passando, é como se a gente normalizasse essa situação. Tem muita mosca por aqui, os moradores até comentaram de baratas, ratos também, até a questão da dengue, né? Quando fica água acumulada. E, Sara, até onde vocês sabem, é um terreno que pertence à prefeitura aqui de Florianópolis. Sim, esse terreno ele pertence à prefeitura. Eles falaram que iam, né, fazer alguma coisa, um parquinho, uma coisa, mas nunca fizeram nada. E vocês já encontraram por aqui algum carro, algum caminhão da prefeitura para fazer toda essa manutenção? Não, eu nunca vi. Eu estou sempre em casa e eu nunca vi. Tem aqui também a dona Cláudia, que eu vou chamar ela para conversar conosco, que foi quem nos chamou. Obrigada, dona Cláudia, pela confiança no nosso trabalho. A senhora comentou que é uma situação realmente que causa vergonha aqui para os moradores. Um poste, até se o Erionto depois puder mostrar, foi colocado aqui, né, para ter a questão das câmeras, para intimidar os moradores, justamente a não jogarem lixo, mas o poste foi colocado, mas a câmera ainda não.
Sim, o poste foi colocado desde o ano passado. A gente pede para a Secretaria do Continente colocar câmera. Já falei com o secretário adjunto, Bruno Galhardo, nada resolveu. Falei com a vice-prefeita, que é a chefe de segurança, nada resolveu. Nós temos um problema sério de craqueiro, que vem à noite aqui e bota fogo aqui, que usa droga dentro deste terreno. Esse terreno está sendo uma maneira de chamar os usuários de droga, os craqueiros para a nossa área. Há uma insegurança muito grande e nada foi feito. Já foi feita denúncia no Ministério Público, até agora nenhuma providência. A Prefeitura trata esse terreno com o maior descaso, esse, o outro. Os 3 terrenos que eles têm aqui ao redor é uma verdadeira vergonha. E vale a gente lembrar, né, dona Cláudia, que é um bairro movimentado. Até a Sara está acompanhada aqui do filho, que logo mais vai para a escola. Então tem circulação de muitas pessoas, inclusive crianças, e a gente falou dessa questão dos animais, inclusive risco de dengue. Sim, um risco de dengue, um risco de mosca, ratos enorme. Tem uma senhora aqui que tem problema respiratório, que mora nessa casa aqui na frente. Eles guardam o produto de material deles, de obra da prefeitura, vem um monte de poeira para dentro das casas e a limpeza nunca é feita correta nesses terrenos. Então, se o terreno é da prefeitura e a prefeitura cobra que eu mantenho meu terreno limpo, a prefeitura tem que dar o exemplo. E esse é o maior problema aqui da área da Coloninha. São esses 3 terrenos que pertencem à prefeitura. E olha, dona Cláudia, até para dar um retorno e até para o pessoal que está em casa nos assistindo, a gente está desde manhã, né, tentando um retorno com a prefeitura, um posicionamento deles. Eu até conferi aqui no meu celular agora com a nossa produtora, mas ainda não tivemos retorno. Estamos cobrando um posicionamento desde o início da manhã para ver o que eles vão nos falar. Então, nós vamos ter que aguardar, né, dona Cláudia? Sim. Vamos ter que aguardar e eu espero que eles botem a mão na consciência. Até o prefeito já esteve aqui conversando com os vizinhos, com os moradores e disse que ia resolver. Uma área que pode fazer um trabalho da prefeitura está totalmente abandonada e nós que somos comunidade, instituição, que estamos toda hora recebendo reclamação e a prefeitura não resolve o que deveria resolver. Bote uma câmera, cobre, aquelas pessoas que moram aqui que estão botando lixo sejam penalizadas, porque elas sabem muito bem que existe uma lei municipal e estadual que não é para botar lixo. Então vamos fazer a nossa parte. Fica o relato, então. Obrigada, dona Cláudia, pela confiança do nosso trabalho. A Sara também, que é mãe, conversou com nós. E agora fica o apelo, né, Zanotto, Maria, a gente vai seguir acompanhando essa situação. Tomara que a gente consiga retornar para cá, para já mostrar um lugar mais limpo, né? Porque, como a gente mostrou, é um bairro movimentado, tem muita criança que circula por aqui e fica também essa questão de muito mosquito, a gente vê rato, barata, então fica toda essa questão que a gente vai, com certeza, seguir acompanhando. Obrigado, Érica, pelas suas informações. Só estou recordando de um caso aqui, Marica, eu vou passar para a nossa sugestão de pauta para um outro SC Comunidade, de uma casa aqui em Florianópolis, na ilha, que está abandonada há mais de 2 décadas. Os proprietários deixaram o espaço e está sendo ocupada hoje por moradores de rua. A gente vai trazer aí nos próximos dias, então, que local é esse e uma situação difícil de resolver, né? Porque a notificação, o proprietário não está nem aí e os vizinhos ficam sofrendo com a ação, principalmente dos craqueiros nesse endereço super valorizado. Fica aqui na ilha de Santa Catarina, a gente vai trazer também em outra edição do nosso SCC Comunidade. Vocês acompanharam aqui na nossa série especial, em parceria com o Sebrae, histórias reais e inspiradoras de mulheres catarinenses que transformaram desafios em empresas de sucesso. Mas, afinal, como dar o mais difícil, que é o primeiro passo? Se você já assistiu às reportagens e sentiu aquela vontade de tirar essa ideia do papel e colocar em prática o seu sonho, o episódio de hoje é para você. A Sofia Gonzalez vai mostrar que o caminho para o empreendedorismo fica muito mais fácil quando existe orientação, provando que nenhuma mulher precisa começar um negócio sozinha. Acompanhe na reportagem. Santa Catarina tem se destacado pelo crescimento do empreendedorismo feminino. São milhares de mulheres à frente de negócios que geram renda, oportunidades e impacto social. Ao longo dessa série foram mostradas histórias reais de quem transformou desafios em empresas com propósito. E nesses caminhos, um apoio em comum, o Sebrae. Para colocar uma ideia em prática, o primeiro passo pode ser mais simples do que parece. Isso porque há um caminho já trilhado. O Sebrae oferece atendimento gratuito, orientação e até capacitação para transformar uma ideia em um negócio. A gente tem os pontos de atendimento nas principais cidades, onde tem o escritório do Sebrae, mas também através do próprio site do Sebrae, a gente também faz esse atendimento, esse primeiro acolhimento. No primeiro acolhimento, a ajuda é para entender as habilidades já existentes.
No caso de empreender por necessidade, ou seja, motivada pela falta de alternativa de renda, o ponto-chave é investir em algo que já se tem conhecimento. E a orientação começa antes mesmo da empresa existir. Para que ela conheça melhor concorrência, mercado, as possibilidades de clientes, os nichos de negócio. Porque é isso, não é simplesmente vou empreender. Não, tem todo um antes, né, de preparação para que ela se sinta mais confiável. Para as mulheres, há um programa específico há 8 anos, que entende as necessidades e dificuldades específicas do gênero. Então, a gente percebe principalmente que as dificuldades para as mulheres empreender são muito maiores. Um exemplo, a nossa tripla jornada. A gente sabe que mais de 50% das mulheres que empreendem são mães, então a gente já sabe que ela já tem essa tarefa a mais no dia a dia. A gente percebe também que muitas são gestoras de casa também e que muitas delas são exclusivamente responsáveis pelas finanças e pela renda daquele lar. Então, a gente já tem mais uma tarefa ainda para elas. E muitas vezes a gente percebe que muitas dessas mulheres, elas não são mais acolhidas no mundo corporativo. A ideia é oferecer apoio completo, independentemente da etapa, desde o desenvolvimento pessoal até a gestão do negócio. Tem uma ideia de negócio, para quem está começando um negócio, para quem acabou de se formalizar ou para quem já tem um negócio em andamento e precisa inovar, precisa diferenciar, buscar novos clientes, novas oportunidades, o Sebrae tem solução para esses negócios. Muitas das soluções e possibilidades são gratuitas ou têm um custo acessível. Justamente porque a gente ainda olha o empreendedorismo feminino de uma forma social, porque o que a gente busca, sim, é aumentar o número de mulheres que estão empreendendo e para que esses negócios que já estão empreendendo, que já estão rodando, possam impactar cada vez mais em emprego e renda para o nosso estado. Hoje, as mulheres já representam cerca de 35% dos negócios ativos em Santa Catarina e a tendência é de crescimento. Esse número representa em torno de 430, 440 mil negócios. Ou seja, nós temos muitas mulheres que já empreendem, mas ainda a gente tem muitas oportunidades. Para quem quer começar, o primeiro passo é buscar informação e saber que não precisa fazer isso sozinha. Com apoio, planejamento e propósito, ideias podem se transformar em negócios que mudam vidas. A gente tem que lembrar que empreender é resolver um problema real da sociedade. Então, não é simplesmente porque eu tenho um hobby ou porque eu sei fazer, mas se a gente encontra um nicho, uma oportunidade, que a gente percebe que a gente pode contribuir para resolver aquele problema, aí está a oportunidade de empreender. E a gente sabe que nós, mulheres, temos competências muito específicas. Então, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, relacionamento com o cliente. Meio-dia, 33 minutos. Imagens ao vivo da BR-101 na altura de Itajaí, região do litoral norte. Neste momento, o trânsito fluindo nos dois sentidos tranquilamente. Um tempo mais nublado, já tem a previsão do tempo completa para vocês. Voltamos em instantes. De volta com o SCC Meio-Dia desta quarta-feira e bora de previsão do tempo? Roda a vinheta. O sol aparece entre algumas nuvens em Santa Catarina nesta quarta-feira, garantindo um dia de calor e um pouco mais ensolarado. As temperaturas continuam elevadas, com máximas de até 29 graus, até 30, como a gente pode ver aqui no caso do oeste catarinense. E apesar desse tempo firme na maior parte do estado, quem está, atenção, aqui na Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte, podem enfrentar chuvas isoladas à noite por conta da umidade que está vindo do mar. Tem esse abafamento, então a gente pode ter chuva mais tarde. Já na região oeste, pegando todo o Grande Oeste, a atenção fica para o fim do dia, quando a aproximação de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva e temporais isolados. A gente tem uma frente fria chegando no nosso estado e vai atingir primeiro aqui o nosso Grande Oeste. Vamos para as temperaturas agora. Como eu disse, esquenta mais no Grande Oeste, com até 30 de máxima hoje. Região serrana, mínima de 8, bem mais friozinho de manhã, mas agora à tarde chega a 26 graus.
26 de máxima também no Planalto Norte, região ali de Rio Negrinho. Aqui para o Vale tem 25 de máxima, Grande Florianópolis também e Norte também com 25. Região de Criciúma esquenta um pouco mais, chega a 28 nessa quarta. Amanhã, atenção, porque o cenário muda com o avanço de uma frente fria que está associada a um ciclone do litoral do Uruguai. E aí, claro que vai ter reflexo aqui no nosso estado. No oeste e no sul de Santa Catarina, o céu amanhã fica encoberto com chuva e risco de temporais isolados já no comecinho do dia. Nas outras regiões, o sol ainda aparece entre nuvens, mas a chuva ela chega mais a partir da tarde. E vale destacar que essa chuva de amanhã ela será mal distribuída com volumes baixos, então a gente não deve ter uma chuva tão intensa para amanhã. E as temperaturas elas caem um pouco. E tem outro ponto de atenção para amanhã. O litoral sul e a Grande Florianópolis podem registrar rajadas fortes de vento, chegando a 60 km por hora. Então, mais um alerta para vocês. Floripa, 25 de máxima amanhã, podendo ter chuva. Lages, com esse tempo mais nublado e chuvoso, já não passa de 20 graus amanhã, bem mais fresquinho por lá. Criciúma ainda esquenta, pode chegar a 30 graus. Blumenau, 26 amanhã. Joinville, ainda com tempo mais seco, essa chuva deve ser bem mais lá para o fim do dia. Mais sol, então chega a 26. Chapecó, mesmo com essa chuva desde cedo, esquenta e deve chegar a 27 graus nesta quinta-feira. Agora, 12h39, a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria do Continente, informa que o terreno em questão, que nós mostramos agora há pouco lá na coluninha, é de propriedade do município. Encontra-se roçado e devidamente trancado, sendo utilizado como área de apoio para armazenamento de equipamentos empregados nas obras realizadas pelas equipes da Secretaria. E a manutenção do espaço inclui ações frequentes de limpeza no entorno, realizadas ao menos 3 vezes por semana, com o recolhimento dos resíduos e destinação adequada à Concap, que fica no bairro Itacorubi. Ainda assim, é importante ressaltar que, eventualmente, são encontrados materiais descartados de forma irregular ali nas proximidades, o que demanda um esforço contínuo nesses serviços, um reforço também nesse trabalho aí, como nessas imagens que nós estamos ao vivo mostrando para vocês. A Érica agora há pouquinho captou todas essas fotos que nós estamos mostrando, até alguns moradores já nos enviaram também, e nós mostramos ao vivo a situação que está por lá, até com bichos ali, a Érica mostrou, mosquitos, baratas também, que é uma questão até de saúde pública, né? Bom, vamos ver o que os moradores vão dizer a respeito disso, a gente vai seguir acompanhando também. Zanotto. Já estou aqui com ele, com o nosso Piara Boschi, comentarista político. Piara, eu lembro que você destacava nessa semana, né, no seu podcast, você entrevistou o presidente do PL aqui em Santa Catarina e ele falava que o principal adversário é a esquerda e não o João Rodrigues. Mas o próprio PL parece que tem algumas divergências internas e agora com essa postagem do Carlos Bolsonaro reacendeu o fogo amigo, né? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Então, hoje de manhã, o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer a senador aqui por Santa Catarina, depois de 24 anos como vereador no Rio de Janeiro, ele fez um longo tweet, né, o X, né, a antiga rede social Twitter, e um texto longo em que ele fala que a vinda dele para Santa Catarina é acertada porque há um grupelho que quer tomar conta, e traduzindo, quer tomar conta do espólio construído por Jair Bolsonaro, pelo bolsonarismo, e ele não cita Ana Campanholo, eu botei a Ana Campanholo aí, mas ele não cita Ana Campanholo, mas é uma clara crítica ao grupo de Ana Campanholo, porque ele diz que é um grupo que está tomando as bases, que está construindo e que quer usurpar esse espaço. Essa briga, ela está latente. Para quem acompanha a rede social X, que é onde ela acontece com mais força, está muito clara há bastante tempo. É o grupo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o grupo de Nicolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nessa filiação, Ana Campanholo é a principal liderança do grupo Nicolas Michele em Santa Catarina. E isso está começando a aparecer com muita força. Carlos Bolsonaro não vinha fazendo ataques diretos, eles tiveram um estranhamento no ano passado, quando Ana Campanholo disse que a vinda de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina atrapalhava as estratégias do PL local, e agora isso nacionalizou. A gente vê Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro criticando muito Nicolas Ferreira, que é um dos grandes expoentes do PL nacional, dos novos nomes, e que eles entendem que não está suficientemente engajado
na candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Então, volta e meia tem uma crítica ou a Nicolas ou a Michele Bolsonaro por não estarem engajados. E a gente vê isso se reproduzir aqui. No podcast com o Bruno Mello, como lembrou o Zanotto, eu perguntei se isso assustava o governador Jorginho Mello, o PL de Santa Catarina. Eles entendem que não, que é aquele momento em que o partido ficou grande e vai ter gente de várias tendências internas divergindo sobre os rumos do partido e que lá na frente vai estar todo mundo junto. Agora, o post de Carlos Bolsonaro hoje, embora não nomine Ana Campanholo, mas descrevendo uma construção de base à revelia dos Bolsonaros, provavelmente vai ter resposta e eu estou muito curioso para ver se Ana Campanholo vai aceitar esse desafio. Eu fiquei só imaginando nessa foto que você colocava, no meio a gente poderia acrescentar a Detone, que é junto com o Carlos Bolsonaro, né, na majoritária também candidata ao Senado, e que é apoiada pela Campanholo, então ela fica entre os dois, né? E que é parceira de chapa do Carlos Bolsonaro, então ela fica numa saia justa nesse momento. Ela tem estado bem discreta, ela sofreu um acidente recentemente, né, ela machucou o joelho, está em recuperação ainda, mas está discreta, Carol Detone, tem momentos em que a descrição é muito eloquente, Zanotto. Muito bem, então aí o Piara sempre atualizando as informações e volta logo mais, o nosso está na hora também, né, Piara? Está na hora, daqui a pouquinho estou lá. Valeu, obrigado. Você acessa o nosso portal SC10 e tem todas as informações dos bastidores da política catarinense. Estamos, Maria Esther, na nossa contagem regressiva. 28 dias estão faltando para o centenário da nossa ponte Hercílio Luz. Parece que foi esses dias que a gente falava, faltam 100 dias, né? E hoje é dia da nossa série especial sobre a ponte. E muito além de um monumento ou de um cartão postal, a ponte é um caminho vivo, né, Zanotto? Isso porque todos os dias centenas de pessoas cruzam essa estrutura que carrega uma história. A reportagem de hoje você vai ver lá no tempo que quem atravessava a ponte, Maria Esther, ainda de carroça, sentir a energia de quem hoje depende dela para trabalhar ou até para arrancar, sabe o quê? Sorrisos dos passageiros. Vamos ver? Vamos lá. Hoje, milhares de pessoas cruzam a ponte Hercílio Luz todos os dias. De carro, de ônibus, a pé, de bicicleta e até de patinete. Uma conexão constante entre ilha e continente. Mas nem sempre foi assim. Antes do trânsito e do movimento de hoje, quem fazia esse caminho enfrentava uma realidade bem diferente. Então, para ir, era pela direita e as carroças eram só no meio. O que vinha de lá era no lado de lá. E nós era no meio. E a bicicleta tinha um canteirozinho de passar. E nós ali pelo meio. As carretas só no meio, não podia ir em cima do trilho do carro. Agora, quando vinha uma carreta de lá para cá, aí nós tínhamos que parar, deixar dar um vazamentozinho de carro, para a gente subir no trilho do carro e o outro passar. E o pessoal respeitava? Respeitava, meu Deus. Antes ainda do fogão a gás, o seu José saía do bairro Passa 20, em Palhoça, e viajava até Florianópolis para vender lenha de carroça. Ia ser uma base de 4 horas, mais ou menos. Que a gente ia devagarzinho, que a carreta carregada, né? Aí saía daqui 2 horas da madrugada, mais à tarde, 3 horas. Nós íamos, mas naquele tempo não tinha BR, era só estrada velha, né? Passava por São José. Calçamento não tinha, nada, tudo estrada de chão, tudo. Luz na rua, nem pensar. Aqui nós também não tinha luz, nós ia ver luz de São José para lá, aqui não. Aí nós ia chegar lá, em cima já nós parava a carreta, fazia fogo para esquentar a mão no inverno, que era muito frio, a mão da gente ficava dura, né? O caminho era longo e cheio de desafios. Com pavimento ainda de madeira na ponte, dias de chuva eram mais difíceis. O perigoso era dia de chuva, né? Meu Deus! Porque lá o cavalo escorregava, caía para levantar um trabalho, que é em cima de madeira, era toda de madeira, né? Não tinha aquelas pontes novas, não tinha nem... Naquele tempo, a cidade também era outra. Naquele tempo na cidade não tinha contramão. Não, onde a gente pendia ia, né? Sinaleira, nem pensar. Prédio... Não tinha, tudo casinha baixa. No mercado a gente entrava e passava por dentro do mercado, às vezes passava direto. Quando voltava, nós passávamos por dentro do mercado. Por trás do mercado, de Vento Sul, não dava de passar, porque a água batia ali e respingava nós tudo.
Quem chegava em Florianópolis pela ponte encontrava uma entrada bastante diferente. E lá na cabeceira da ponte, no lado de lá, tinha um cemitério. Mas quando nós começamos já tinha desmanchado o cemitério, mas o barranco ainda estava lá. O barrancão e o lugar do cemitério ali. Então, quando chovia muito, assim, de barrancava, caía aqueles ossos assim dos mortos para baixo. Aí um dia tinha um rapazinho que trabalhava com um amigo meu, com o Zelino, o Romalino. Aí o Romalino, muito malino. Seu Zelino, vai lá pegar aquela pedra que está lá, para bater a pedrinha, está vindo tudo para trás. Pois aqui não tem pedra, lá tem uma lá, Zelino, ó. Ele foi lá, pegou a pedra e veio. O Zelino saiu uma pedra, quando ele olhou que viu aquela cabeça, o rapaz ficou louco, jogou a cabeça. Aquilo para nós era uma farsa, sabe? Hoje ficaram as lembranças. Eu ainda tenho saudade daquele tempo. Tenho, francamente. Havia até sonho pôr lá dentro da cidade com uma carroça. Nós corria aqui tudo. Nós ia até penitenciária com a carreta. E atualmente tem quem faz esse trajeto todos os dias, várias vezes por dia. É o Flávio, que tem mais de 26 anos, manezinho da Carmela Dutra. Flávio, quantas vezes por dia tu faz esse trajeto? São 5 em direção ao continente, 5 em direção à ilha. 10 vezes por dia, então. E como é que é a emoção de passar nesses quadradinhos, assim, de ver o mar lá embaixo? É muito forte, porque traz lembranças, né, de quando eu passei com a minha mãe, quando criança. Passei aqui na área de pedestres, ainda de madeira. A gente conseguia ver o mar, dava um pouquinho de medo. E depois, quando eu vim na retomada do transporte coletivo ali após a pandemia, eu tive o prazer de ser chamado já no primeiro dia e mexeu comigo, porque me trouxe muitas lembranças daquele dia. A hora que eu entrei na ponte ali, realmente a respiração mudou e foi muito bom. E tu trabalha numa linha que a gente pode chamar assim privilegiada, né? Ponte Viva faz aí o translado de moradores, de turistas também, cruzando a ponte Hercílio Luz. Qual normalmente é a reação das pessoas ao passar por aqui? Quando vê uma pessoa de outra cidade, né? Aí às vezes a pessoa vem aí na frente, né, também para olhar, fotografar. E a pessoa fica maravilhada, né? Porque é bonito. É bonito demais, a ponte, a beleza arquitetônica, ela representa muito, ela é a identidade da capital mais bonita do Brasil. Então mexe com as pessoas, até com quem mora aqui mesmo, morador daqui também. Observa, fotografa, grava vídeo para mandar para outras pessoas. Do dia que a ponte foi inaugurada ali, que houve aquela visitação em massa, aí eu pude estar com a minha família, meus 2 filhos, a minha esposa, e traz as lembranças do passado. Outra pessoa que faz esse trajeto diariamente é o Uber mais caprichoso de Floripa, o Jordan, que é mais que um Uber, é uma experiência, né, Jordan? Começa por aqui? Começa por aqui, para essa ponte maravilhosa. E aí você fala para os seus clientes filmarem justamente essa parte quando eles estão saindo da ilha? Quando o pessoal está indo embora, se despedindo desse momento que é tão mágico para os turistas, eu sempre falo para eles assim, ó, mira a câmera para a direita e filma esse momento lindo que a gente passa por aqui todos os dias. É exatamente o que eu tô fazendo, mesmo que eu não seja turista. Jordan, tu tá aqui há pouco tempo, assim, há 1 ano, e essa ponte já faz diferença na tua vida? Faz, porque ela facilita muito o meu trajeto hoje, principalmente quando eu vou pro continente, né? Pra mim é um dos cartões postais mais lindos, principalmente no pôr do sol. E o Uber do Jordan é diferenciado porque tem karaokê. Que ideia é essa, Jordan? É uma ideia muito louca que eu tive e hoje eu faço os passageiros que também passam pela ponte se divertirem ainda mais aqui na ilha, né? E aqui em conjunto, o nosso grupo escolheu uma música para homenagear a ponte. Jordan, tem microfone aí? Tem. Olá! Bora, galera, conto com vocês pra gente passar por essa experiência. Jordan, solta o som. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte.
A ponte nem tem que sair do lugar, a ponte pra onde quiser. A ponte é o abraço do braço de cima com a mão da maré. Sensacional essa reportagem, hein? Mostrando de como era, como é agora essa travessia da nossa ponte. Parabéns aí à nossa equipe de reportagem, aos nossos editores. Muito bacana a gente conhecer mais. E semana que vem tem mais reportagem especial da nossa ponte Ercílio Luz e essa contagem regressiva para o centenário dela. Tenho um recado para vocês aí de casa. Gente, a energia faz parte de tudo, né? Tá na sua casa, tá no trabalho, tá até na TV que você usa para acompanhar o nosso programa. E a Axia Energia, que antes se chamava Eletrobras, é a maior transmissora de energia do país. A Axia Energia é líder em geração de energia 100% renovável para ajudar empresas a crescerem de forma sustentável e impulsionarem os seus negócios. Isso é ir além do megawatt, é criar oportunidades e impactos reais na vida das pessoas. A Axia Energia trabalha para inovar e evoluir de forma exponencial, criando parcerias de valor. Porque a energia boa não é só aquela que acende a luz, é aquela que move o seu dia a dia. Saiba mais em axia.com.br. Axia Energia, o novo vem com energia. E nós sempre falamos aqui no nosso jornal que educação é a melhor ferramenta de transformar vidas e pessoas, ainda mais quando falamos sobre o trânsito. E que tal unir essa conscientização com a magia do teatro? Pois estão abertas inscrições para a edição desse ano do Festival Estudantil Temático do Trânsito, o FETRANS Santa Catarina. E a Érica Gardá vem com mais detalhes para a gente de como as escolas já estão participando, porque o objetivo, pelo que eu entendi, né, Érica, é justamente essa transformação, né, envolvendo estudantes, pedestres, que serão nossos futuros motoristas ainda mais responsáveis com a educação que vem de lá cedo, né? Ainda nas criancinhas, nas escolas. E como que a FETRANSESC está nesse trabalho, nessa parceria? O Detran, né? É de Santa Catarina, hein, Érica? É isso, Zanotto, um evento que já aconteceu em outros anos, outras edições, e é muito importante porque ontem, inclusive, a gente falou sobre 3 acidentes que aconteceram no mesmo cruzamento em Palhoça. Então, quanto é importante a gente conscientizar, né, os pequenos para que eles não cometam, quando, né, já estiverem com a carteira em mãos, não cometerem, às vezes, esses mesmos atos que a gente pode cuidar, sim, no dia a dia. Por isso, aqui ao meu lado a gente está com representantes da PRF, também do Detran, que auxiliam, são responsáveis por esse projeto. Eu vou começar a falar com Cristiano, que é coronel da PM e também comandante, né? Presidente, desculpa, aqui do Detran. Presidente, então, para a gente começar, qual é que é a importância desse projeto? E ele é voltado para escolas públicas e também privadas. Isso. O FETRAN, né, o Festival Temático de Trânsito, ele tem uma importância muito grande, porque ele atrai todas as pessoas para essa parte de educação para o trânsito, tolerância, e é voltado também para as crianças, para que eles possam trazer para os adultos, em forma de teatro, aquilo que se precisa ser feito no trânsito para a educação. Leila, também te fazer uma perguntinha aqui. É legal porque esse teatro ele é feito de uma forma mais interativa, né? Para que as crianças consigam, de uma forma mais leve, mais espontânea, prestar atenção nessas questões do trânsito que são muito importantes. Isso, né? O intuito do festival é trazer essa temática de trânsito de forma lúdica para as escolas, né? Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles vão construir a peça de teatro, levando a mensagem de trânsito para dentro da escola e também para a comunidade em geral, porque eles acabam apresentando essa peça de teatro depois, né, do festival, eles acabam levando essa peça de teatro para outras festividades do município. E aí, com isso, eles acabam levando também a mensagem do trânsito. E agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Pacheco, com licença, vou só passar na frente. Pacheco, qual é que é a importância também da Polícia Rodoviária Federal estar presente em ações como essa? Muito boa tarde, né? Primeiro agradecer ao Coronel Cristiano pelo convite, né? A PRF, ela é parceira do Detran nesse sentido, né? O ano passado a gente teve na Grande Florianópolis, agora para todo o estado. A PRF vai, nesse sentido, auxiliar o Detran, né? Com os demais órgãos de segurança, no sentido das crianças compreenderem o sentido da educação para o trânsito, né? Através do teatro. Então, a PRF vai participar ativamente nesse sentido e fazer o investimento desde pequenininho na criança, né? Ó pai, no celular, ó pai, o cinto de segurança, ó pai, cuidar da faixa de pedestre, né? Não excede o limite de velocidade. Então, a PRF está parceira com o Detran nesse sentido e com os demais órgãos de segurança pública.
Presidente, só para a gente deixar claro, então, as inscrições seguem agora até final de abril, né? E pode ser feito no próprio site. Isso, as inscrições estão abertas até o dia 15 de maio, né? E podem ser feitas direto no site do Detran. É importante também frisar que esse projeto ele alcança aproximadamente 5 mil crianças diretamente em todo o estado, nas regiões do nosso estado. E, claro, que a gente sabe que junto às consequências de abranger essas crianças, também abranger os pais, a família. E trazer, sim, aquilo que nos importa, né? Que é uma tolerância, uma educação e, claro, menos mortes no trânsito. É isso que a gente quer para Santa Catarina. Com certeza, obrigada pelas palavras de todos. A gente devolve para o estúdio, então, com essa bela ação que começa já no mês que vem. É isso, então, parabéns ao nosso Detran, conscientização, educação, para que todos, né, possamos fazer um trânsito cada vez melhor aqui no estado de Santa Catarina. Deixa eu ao vivo com o Paulo César, porque o PC, eu até comentava anteriormente, me lembro muito bem desse caso, porque coincidentemente aconteceu no dia do meu aniversário, lá em novembro do ano passado. Mas ficou a dúvida, né? Realmente foi um assalto, aquela transmissão ao vivo, ou foi algo simulado para tentar, sei lá, conseguir engajamento nas redes sociais? Muitas pessoas, no primeiro momento, já estavam julgando, mas é preciso esperar, né, PC? É preciso esperar a Polícia Judiciária, a Polícia Civil fazer o seu trabalho. E esse trabalho foi feito e você responde para a gente. Afinal, Paulo César, realmente foi um assalto ou uma simulação aquilo que nós presenciamos? A informação ao vivo é contigo. Zanotto, o Tribunal da Internet errou. Foi um assalto, sim. A gente explica. O caso que aconteceu em novembro do ano passado, o influencer Bruno Rodrigues, de 27 anos, estava em casa, realizava uma transmissão ao vivo pela internet, quando foi surpreendido pelos ladrões. A chegada dos criminosos ao apartamento foi inclusive registrada pela própria live, pela própria transmissão ao vivo. A gente relembra a chegada dos bandidos à casa do influencer aqui agora no SCC Meio-Dia. O Papai Noel não é gênio. Ai, que susto. Tá bom. Calma, não ainda vou acontecer nada contigo, tá? Tá, desculpa. Desculpa. Deita aqui. Deitar pra você. Não, tranquilo, relaxa. É só ligar no chão. Isso, só tomar Eita, Lili. Ei, que brincadeira, vai assim. Relaxa, não tem cara. Gente do céu, é sério isso? Muito bem. Três assaltantes encapuzados anunciaram assalto, renderam o produtor de conteúdo digital que foi preso, trancado dentro do banheiro do próprio apartamento dele. E aí, ele preso no banheiro e os ladrões fizeram uma limpa na casa, levaram relógios, outros pertences, celulares e levaram um automóvel, também um Audi 3, que foi recuperado pela polícia no dia seguinte. E na época, esse caso ganhou muita repercussão, repercutiu muito principalmente nas redes sociais, porque o pessoal, muita gente acreditou que se tratava de um assalto falso, que teria sido forjado para gerar engajamento nas redes sociais. 5 meses depois, a verdade se apresenta, a polícia concluiu as investigações e concluiu que sim, foi uma ação criminosa de verdade, identificou 7 pessoas envolvidas na participação desse crime. 3 foram detidas, um que executou, um que planejou e um outro adolescente também que foi apreendido, foi detido por participação neste assalto. E 4 ainda a polícia tenta localizar e prender. Zanotto, foi assalto de verdade, o influencer foi assaltado por criminosos, sim, todos com passagens criminosas, com uma ficha criminosa extensa, com diversas passagens pela polícia e todos do litoral catarinense. 3 já estão detidos e a polícia segue realizando o trabalho de investigação. Zanotto. Muito bem, Paulo César. É o erro, né, de quem tira conclusões precipitadas, né? Precisa aguardar o serviço de investigação da polícia. Agora, Maria, chama a atenção dos idosos e pessoas portadoras de deficiências lá em Joinville que utilizam aquelas credenciais para as vagas exclusivas de estacionamento.
o documento que tinha validade vitalícia vai deixar de valer. O Luiz ele vai explicar essa mudança. Ainda tem um bom prazo, é isso que ele vai falar, mas o Detran pede que as pessoas agora se antecipem. É isso mesmo, Luiz? Conta os detalhes. É isso mesmo, Maria Esther, a partir do dia 1º de junho de 2027, né? Tem um tempo ainda, não serão mais aceitas essas credenciais, por isso agora os cidadãos que utilizam esse tipo de documento para estacionar em vagas exclusivas precisarão solicitar novas credenciais. O diretor do Detran aqui de Joinville falou sobre como serão essas novas credenciais. Confira. Essa aqui é um modelo antigo, que nós temos. Ela tem a data como permanente, ou seja, ela não tem uma data de vencimento, ela é permanente, e a resolução ela mudou para 5 anos esse máximo, né? Então, toda a credencial, o máximo de validade são 5 anos. Então, mediante essa mudança, foi dado um prazo de adequação para tirar as novas credenciais, como essa daqui, né? Nós estamos vendo essa nova credencial, que ela é válida por 5 anos. Essa credencial é um modelo novo, né? E foi dado um prazo de regularização de 5 anos. Então, começou lá em 2022 e vai até 31 de maio de 2027. Para mais informações, basta acessar o site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br. Eu volto com vocês, estúdio. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelas suas informações e muito obrigado pela sua companhia com essa edição do nosso SC Meio Dia, ficando por aqui, mas voltamos amanhã às 11, eu pelo menos, porque a Maria Esther segue com você. Zanotto, me diz uma coisa, você sabe dizer não? Não. Não desse jeito, no dia a dia, em casa, quando alguém te convida para fazer alguma coisa, por exemplo. Depende da situação e para quem, né? Muita gente tem aquela vontade, mas fica pensando, mas será que eu vou magoar alguém? Isso. Será que eu vou decepcionar alguém com esse não? Você sabe que dizer não é uma das habilidades mais difíceis do adulto, da vida adulta. Porque quando é criança a gente já diz mais, né? A gente é mais sincero. Agora a gente vai falar sobre isso agora no A Tarde é Nossa, então tá todo mundo convidado. Vem com a gente.